Olá, eu sou o Ronan Carlos, aqui diretamente do 61 Podcast, o nosso episódio de número 25, uma pessoa super especial que eu tenho uma grande admiração. Vamos agradecer aqui, em primeiro lugar, os nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Publicidade, Clínica Cor Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o único sem açúcar, Steak Bull Churrascaria e os Doces do Chefe e organizações Paulo Otávio, meu forte abraço, muito obrigado a todos esses patrocinadores. Nascido em 18 de março de 1963, natural de Sobradinho, casado, pai de 2 filhos, considere 3, como um currículo invejável, diversificado, foi professor universitário, repórter, âncora de rádio, narrador de esporte, assessor de comunicação, âncora de televisão, mas é como apresentador do programa Balanço Geral, que ficou conhecidíssimo aqui na capital e em todo o Brasil. Já trabalhou em várias emissoras de TV, como TV Brasília e na TV Apoio, quando era afiliada da Rede Cultura. Também trabalhou no Sistema Globo, Rádio Globo, CBN, com seu bordão "É só subindo". Conquistou o carinho e audiência e faz a sua marca. Fique com a boca na população brasiliense. Recebendo Henrique Chaves no 61 Podcast, uma salva de palmas. Opa! Obrigado, irmão, pelo carinho. Uma estrada, né? Uma estrada aí de 37 anos, de uma escolha que eu te confesso muito feliz, a minha, de escolher o caminho da comunicação. Lá em casa nós somos 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. Eu sou o penúltimo. E lá nós temos todas as profissões lá em casa, sabe, Ronan? E sobrou para mim o jornalismo. Eu acabei trocando a bola pelo microfone, porque eu quero saber. Eu achei que eu ia jogar futebol. Hollenberg contou uma história aqui. Eu vou querer conferir Grandigão, agora. Grandigão. Eu quero conferir agora a história dos Graminha. Dos Graminha. Digão, né? O Hollenberg eu chamei ele de Digão, porque nós somos vizinhos muitos anos, né? Ele, lá na 206 Sul, eu morando no bloco D, ele morando ali no B. E a gente foi vizinho há muito tempo, a gente jogava futebol na grama naquela época, né? Ele com a camisa do Botafogo, eu com a camisa do Flamengo. Ele era o Digão. Magrinho, bom de bola, rapaz, corria muito, corria bom de bola. Eu também não era bobo, não, nunca fui bobo. Valdir também jogava bola por Não, lá? Valdir não. Valdir veio depois, né? Valdir é outro nome. Adotou Brasília depois, né? Um querido Valdir do Sebrae. Mas o Digão... qual era o problema? A gente gostava de jogar bola naquele gramadão ali na frente dos nossos apartamentos. Só que naquela época era tempo de ditadura. Quando encostava a Kombi com os graminhas, eles queriam furar a bola. Então a gente percebia a chegada dos graminhas, corria com a bola e a pelada acabava assim. Então é verdade. É verdade, esperava eles irem embora para poder a gente voltar com a pelada. Henrique, eu tenho 48 anos de Brasília e eu não sabia essa história dos graminhas. Dos graminhas. Era a época da ditadura, né? Ele era falou bravo. Que era a turma da Kombi. Chegava Kombi. E era menino correndo. Pra tudo Se quanto eles pegasse a bola, já era. Já era. Pegava, acabava a pelada, né? Mas quem ia arrumar outra bola, né? Então tá aí, tá confirmada a história do nosso querido amigo Hollenberg, que realmente existiu os graminhas. Perdeu quantas bolas já pros graminhas? Rapaz, olha, eu te confesso que a minha maior preocupação era escapar, sair correndo o mais rápido possível. Mas uma vez eles pegaram 2 amigos, e aí a gente teve que se unir para enfrentar os graminhas, para fazer soltar os amiguinhos. E aí era barra pesada, né? Mas eles foram bonzinhos, né? Entenderam que o negócio deles era bola, não eram os meninos, largaram. Esse dia foi um sufoco. Henrique, vocês chegaram em Brasília... Meu pai e minha mãe chegou nos anos 60, né? Atrás de JK, né? Nos bastidores, atrás de JK. É mineiro de Pitangui, minha mãe de Papagaios. Eu perdi meu pai muito cedo, com 14 anos de idade. Minha mãe eu perdi há 9 anos. E eles vieram muito cedo para cá e foram direto para Sobradinho. Meu pai, se você fizer um paralelo, era como se ele fosse hoje um fiscal da Receita. Naquela época chamava coletor. Sim. Ele era coletor de impostos, né? E ali ele fez a carreira dele e tinha um grande sonho, meu pai, que era se formar em direito, se tornar advogado. Meu pai era da maçonaria, chegou no
último grau da maçonaria, ele é grão-mestre. E quando papai consegue se tornar advogado, uma semana depois papai morre. Foi muito triste, foi realmente muito triste. E meus irmãos já mais velhos, todos já trabalhando, fazendo coisas aqui em Brasília. E assim foi a nossa vida, uma vida da chamada classe média, hoje tão esmagada, né? Mas sim, da chamada classe média. Não nos faltou nada, é verdade, sabe, Rona? Nunca. Mas assim, eu, por exemplo, para fazer o 2º grau, estudar numa escola particular, porque naquela época dizia-se o seguinte: se você não estudar em escola particular, o seu 2º grau, você não passa no vestibular. Então, o meu 1º grau todo foi feito em escola pública. Você estudou lá pela quadra? Lá na estudei 206? Na 206 Sul, né? O Digão também estudou lá. Estudei na 206 Sul, depois fui estudar no CASEB, né? Que existe até hoje. Quem mais era da tua turma aí, da 206? Olha, na 206, conhecido... Você estudou? Que eu estudei... Está no cenário hoje. Que está no cenário hoje, não mais ninguém assim. Eu tenho um amigo hoje que é vice-reitor da Universidade de São Paulo, Durval, grande cara, que fundou comigo na 206 Sul o jornal A Muralha, o jornal intransponível. Olha que DNA legal. A gente, menino, fazendo um jornal de quadra naquela época. Que louco já isso. Tinha né? intenção Tem um DNA, né? Um DNA louco. E então meu pai e minha mãe chegam e eu perco meu pai muito cedo. Meus irmãos já tocando a vida. Por que Sobradinho? Pois é, porque Sobradinho que acolheu eles naquela época. Isso aqui era muito difícil, Rona. A história que eu escuto é uma história... Mas eu nasci em 63, eu nasci num barraco, né? Em Sobradinho, de parteira, para você ter ideia. De parteira. Era uma vida muito difícil que eles levavam aqui. Muito difícil. Meus irmãos contam que o barraco que a gente morava era chão batido, né? De lá, meu pai começa a melhorar um pouquinho, vem para 409 Sul, porque JK começou a oferecer apartamento para todo mundo, quem queria desejar ficar em Brasília, né? Sim. Você deve lembrar dessa história. E meu pai consegue esse apartamento na 409 e depois pinta um melhor na 206 Sul, onde minha família está até hoje, onde eu morei grande parte da minha vida. A mãe do Hollenberg está lá até hoje? Também está lá até hoje, está lá até hoje. Eu, depois que minha mãe ficou muito mal de saúde, eu comprei um apartamento na 206 também para ficar um pouquinho mais perto dela. E quando ela se foi, hoje eu já não moro mais na 206. Mas assim, é uma quadra que eu tenho assim no meu coração, assim. Minha vida está ali, né? Minhas emoções estão todas ali. E ali pintou o primeiro DNA, né? A Muralha, o jornal intransponível. Como é que foi essa ideia? Assim, eu tinha o Durval como um grande amigo meu, né? E ele era como eu, assim, muito agitado, a gente era muito agitado. E naquela época, a gente brincava debaixo do prédio. A gente jogava banco imobiliário, carniça, bete, futebol na grama, tocava violão, era tudo ali, né? Um dia, conversando, a gente podia fazer um jornal. A gente rodava o jornal no mimeógrafo, cara. O que é isso? No mimeógrafo. Você sabe o que é mimeógrafo? Sei. Você sabe, né? Mas muita gente que está ouvindo a gente não sabe. Aquele aí. Cheiro de álcool, né? A gente rodava no mimeógrafo. E tinha um amigo nosso, que era até irmão do Durval, Adailton, que ele desenhava muito bem. Ele fazia charge. Então ele fazia a charge da semana. Escolhi uma das meninas, fazia uma charge, né? Era uma confusão. Por que você fez ela, não fez ela? Tinha uma turminha ali muito animada. Muito legal, muito legal. Uma das coisas que mais me entristece hoje, nas minhas diversas mudanças na vida, né, foi não ter guardado nenhuma edição do A Muralha. O Durval, outro dia eu conversei com ele, está em São Paulo, ele falou que acha na bagunça dele que ele tem. Entendeu? Eu fico torcendo para ele mexer no baú dele e achar essa edição. Imagina. Não tinha nem o Correio Brasiliense? Não tinha, porque o Correio nasceu em 60, né, junto com a cidade. Você estava em 60 e... 60 e quase beirando os anos 70 já ali, né? Eu nasci em 63, devo ter ido para 206 lá pelos anos de 69, por aí. E tinha alguém que você se inspirava, Henrique? Alguém que você olhava na TV e falava, cara... Sim. Eu achei que eu ia jogar bola, porque meu irmão foi jogador de futebol profissional e ele era o meu...
Ele é 3 anos mais velho do que eu. O Garcia, ele era o meu, assim, minha referência, né? Seu irmão jogou por qual? Jogou no Atlético Goianiense, jogou no Guará, quando o Guará disputou o Campeonato Brasileiro. Mas aí foi treinar no Vasco, foi a grande chance da vida dele, mas ele machucou lá e acabou voltando para Brasília. Foi para Goiânia, onde se formou em Educação Física, se especializou em criança especial e acabou sendo professor do meu irmão, que tem síndrome de Down, do Betão. Ele fez o Betão vice-campeão mundial de natação e ele foi professor da seleção brasileira de síndrome de Down, que foi aos Estados Unidos. Então acabou fazendo uma carreira paralela à de futebol. Eu acompanhei tudo isso e descobri que o futebol que a gente enxerga na televisão, sabe, Ronan? Isso aí é 10%. Os outros 90% é mais pesado. Eu descobri esse mundo pesado acompanhando o meu irmão. E aí quando você chega ali entre os 17 e 18 anos, e você se questiona, poxa, você vai jogar bola ou você vai estudar? Eu resolvi estudar. Mas, assim, sou muito grato ao futebol. Eu estava te dizendo que a gente teve uma vida de classe, a chamada classe média exprimida, mas eu não tinha condições de estudar em colégio particular. Então, foi a Caixa Econômica que pagou meus estudos, porque eu era sócio-atleta da Caixa Econômica para jogar futsal. Então, eu tinha que ter boas notas e jogar na Caixa Econômica. Então, jogava na Caixa, a Caixa pagava meus estudos, desde que eu apresentasse boas notas e, claro, rendesse na quadra, né, no futsal. Então, joguei muito tempo, esses 2, 3 anos lá. Depois fui contratado pela Unidade de Vizinhança, ali da 8. Sim. Fui contratado, joguei lá na Unidade de Vizinhança também, futsal. Quando resolvi tomar a decisão de largar a bola, vamos dizer assim, profissionalmente, porque aí era profissional mesmo. Eu treinava muito, muito. Vivia daquilo, de atleta. Eu aí tomei o rumo, e você perguntava sobre referências, e eu era daqueles que... Você lembra da Telefunken, que era um rádio grandão que ficava na sala da casa das pessoas? Que tinha do lado, tinha um toca-fitas, né? Que você tinha que botar aqueles... Os bolachões, né? Sim. Do outro lado tinha um rádio. Sim. Lá em casa tinha um desse. E minha mãe brigava muito comigo porque eu ficava escutando a Rádio Globo, né? Então, os programas esportivos que eu adorava. E ficava zunindo, não pegava bem, porque... Sabe, quando eu escutava, eu ficava escutando, botava assim o ouvido, ficava curtindo. Escutava já naquela época os jogos do Flamengo. Era completamente apaixonado por narração de futebol, por comentário de futebol. A tua isca foi aí. Aquilo já me encantava muito. O esporte foi a minha entrada, o futebol, na verdade, pela paixão que eu tinha, né? Achei que ia jogar futebol, tinha o meu irmão como referência. E aí fui entrando naquilo ali. E aí quando eu fico um pouco mais adulto, aí eu descubro, né, Silvio Santos, Hebe Camargo, só gênios, né? Gênios da televisão. Quando você decidiu ir para a faculdade de comunicação, aí você fez o primeiro grau, escola pública, segundo você foi para particular? Eu aí, na verdade... A particular você estudou aonde? Estudei no Colégio Objetivo. Na época era o melhor de Brasília. Eu estudava de noite, porque eu tinha que trabalhar. Para o vestibular. Eu estudava de noite porque tinha que trabalhar, né? Quer dizer, porque eu tinha que ajudar a pagar. Aquilo ali tinha que sobrar uma graninha, né? Andava de ônibus e tudo. E eu trabalhava de office boy. Sim. Setor Comercial Sul, cuidando do dinheiro dos outros, andando com aquela pastinha 007. Eu limpei muito banheiro. Muito banheiro. Uma das minhas funções era limpar banheiro e a outra era levar dinheiro no banco e voltar com a conta paga. Te desvalorizou limpar banheiro, Henrique? Absolutamente. Você é grato? Nossa, muito. As pessoas não conseguem entender, muito. Né? Essa juventude ou essa geração, muito. Parece que alguns serviços você fazer, aquilo inferioriza. Eu tenho em mim, Ronan, o seguinte, até hoje, tá? Existem profissões e você é o que você é na sua profissão. Então, muitas vezes, hoje como jornalista, com esse caminho que, graças a Deus, eu consegui percorrer, algumas pessoas falam, mas é o Henrique e tal. Não, não é o Henrique. É o Henrique que trabalha na televisão, é o Ronan empresário. É o médico que trabalha aqui na clínica, que é endócrino. É o zelador, que é o zelador do prédio. É o porteiro que me recebeu aqui com carinho danado. Poxa, que prazer em te conhecer. É o porteiro do prédio. Quando eu cheguei, ele já falou, Henrique Chaves já está aí. Entendeu? Cada um tem a sua profissão. A diferença do Henrique, dando aqui o seu exemplo, Ronan, do Henrique para o Ronan, é que eu apareço na televisão.
Você agora também aparece na internet. Você entende? Não há diferença. Nós somos o que somos, o que escolhemos ser, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Não é? Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E é isso que nós construímos. E o bom de Papai do Céu dar para todos nós é essa troca. Não é? De você estar construindo coisas, fazendo pontes e ajudando o próximo. Eu, assim, quando você me perguntou ali, poxa, como é que você escolheu? Uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida foi quando eu troquei a minha carreira da cobertura nacional para a cobertura local. Muitos não entenderam isso. Muitos. Esse é o ponto que eu ia tocar sobre a vaidade que tem na TV, né? Por trás. Mas é por quê? Por que eu troquei, né? Assim, muita gente não entende até hoje. Porque no Nacional eu era mais um de 1 minuto e meio. Tinha que caprichar naquele 1 minuto e meio para todo o Brasil. Quando você errava alguma coisinha, era porrada nas suas costas. E eu competia com Alexandre Garcia, com Álvaro Pereira, que eu trabalhava no SBT na época, trabalhei na Radiobras um tempo também nacionalmente. Mas naquela época do SBT, pra você ter ideia, Alexandre Garcia entrava ao vivo, e o Alexandre Garcia na Globo, e eu tinha que entrar 2 minutos depois dele no SBT, no TJ Brasil, com Boris Casoy. Você imagina a responsa. Eu tinha que falar o que ele falou e mais alguma coisinha. Então era muita responsabilidade com 1 minuto e meio. Quando caiu a minha ficha daquela guerra que era na redação para ter 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, e disputar reportagem na marra com gente amiga que eu adorava, que era meu colega de redação, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer local. E por que eu vou fazer local? Porque local eu não vou ter mais esse problema de tempo. Eu vou ter mais tempo. E no local eu vou poder ajudar o povo de verdade. Eu vou cuidar do nosso umbigo, vou cuidar da nossa cidade, eu vou construir pontes. E eu vou mostrar para essas pessoas que estão dizendo que eu não vou conseguir, que loucura é essa? Você deixa de aparecer em todo o Brasil para ficar só em Brasília. Eu vou provar para essas pessoas, com o passar do tempo, que é possível ganhar um salário digno fazendo local. Formar um time grande, bom, local. Por que todos os bons vão para o nacional? Por que o local não pode ter gente boa fazendo? Ah, porque paga mal? Então vamos pagar bem. Vamos correr atrás de anunciantes. E eu sempre tive uma preocupação muito grande, Ronan, de estudar o marketing, de ter uma relação muito boa com o comercial. Está linkado, né? Linkado. Por quê? Porque televisão é um brinquedinho muito caro. Se você não se preparar com grandes equipamentos, você não vai longe. Então isso custa dinheiro. E como é que você consegue dinheiro para fazer televisão? Um anunciante. Eu vi você abrindo aqui o seu podcast com 5, 6 ou 8 anunciantes já. Você está de parabéns. Obrigado. Esse é o caminho. Parcerias. Vamos crescer junto. Eu sempre tive esse entendimento. Então, a minha relação em todos os empregos que eu tive, e eu tive um tempo também como empreendedor, caminhei sozinho, é linkado no comercial. Você tem que vender. Se você não vender, você está lascado. Ponto. Você não caminha. Tem que ser bom para todo mundo. Senão não vai. E assim eu construí. Fui construindo a minha carreira e transformei o nacional para o local. No SBT. No SBT eu fui o primeiro âncora do telejornal, que podia opinar, copiando o Boris Casoy, que foi contratado pelo Silvio Santos na época para isso. Estava no auge. Veio da Boris, Folha de né? São Paulo no auge. Veio da Folha de São Paulo para a televisão, foi uma loucura. Eu fui repórter dele na Constituinte, depois do SBT montou o TJ Brasília e me ofereceu para ser âncora. Entrei na CBN também, fui um dos primeiros da CBN, âncoras da CBN, aqui junto com o Heródoto Barbeiro. Só com um time assim. Tinha dia que na CBN, a primeira rádio que toca a notícia, que muitas pessoas também duvidaram que isso ia dar certo, Sidney Rezende, só gente maravilhosa, que eu olhava meu trabalho, e trabalhando lá do Sidney, e o Heraldo em São Paulo, né, eu aqui em Brasília, ancorando ele lá, eu aqui, e eu ficava, meu Deus, olha como eu estou me metendo, estou junto com esses caras, sabe? Então, assim, sentado entre príncipes e reis. Era uma loucura, né, cara? E no início dessa carreira também, eu sou muito grato de ter recebido. Eu comecei minha carreira, na verdade, muito cedo.
No 6º semestre, eu já trabalhava na Rádio Planalto. Trabalhei com Meira Filho. Você estudou aonde a faculdade? Estudei no CEUB. No CEUB. Comunicação. Comunicação. Eu formei no Meira CEUB. Filho, conheci demais. Formei no demais. Formei no CEUB e meu coordenador de curso me chamou para dar aula. Disse, Henrique, eu quero você dando aula de rádio aqui. Eu falei, não, professor, não tem como eu dar aula de rádio, porque eu nunca dei aula na minha vida. Eu falei, não, mas eu preciso de alguém com prática. Porque meus professores aqui são muito bons, mas são todos teóricos. Eu preciso de alguém com prática e você... Você não tinha estreado em nenhum programa de rádio? Não, eu estava na rádio, na época, no 6º semestre da faculdade, cara, minha vida é uma loucura. Minha vida profissional é uma loucura muito grande. No 6º semestre da faculdade, eu já tinha largado de ser office boy e tinha conseguido um emprego na CAESB para ser carimbador maluco. Não tinha concurso público naquela época, era indicação. E eu entrei lá para trabalhar como carimbador maluco. Eu ficava carimbando todo mundo que era contratado. Essa era a minha função. Só que muito esperto, já com essa veia de comunicação, eu descobri que lá tinha assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Fui lá conhecer a dona do barraco, dona Regina. Falei, Regina, eu sou o Henrique, eu trabalho lá embaixo no Recursos Humanos como carimbador maluco. Tem vaga para mim aqui? Ah, menino, como assim tem vaga para você aqui? Eu falei, não, quero saber se tem vaga para mim, porque eu quero ser jornalista. Mas você já passou na faculdade? Eu falei, não, mas eu vou fazer agora em julho, né? E eu vou passar. E quando eu passar, você me traz para cá? Só que eu já trabalhava na Rádio Planalto, como repórter de polícia. Ah, você já estava na Planalto já? Já estava na Planalto. Você conheceu o Mário Eugênio Gogó da Sete. Cara, Mário Eugênio, até arrepio, Mário Eugênio mudou minha vida, né? Porque eu trabalhava na Rádio Planalto e mataram o Mário Eugênio. Na verdade, eu estava querendo entrar na Rádio Planalto, era um estagiário da Rádio Planalto, e aí matam o Mário Eugênio. Parou o Brasil. Você é repórter policial naquela época do Mário Naquela Eugênio. época, eu era estagiário na Rádio Planalto, tentando ser alguém lá dentro. O Mário Eugênio era da Rádio... Da Rádio Planalto. Planalto. Gogó da Sete. Então você trabalhava lá, estagiava... Sim, E aí o Mário Eugênio morre. Quando o Mário Eugênio morre, foi uma loucura aqui em Brasília, uma loucura. O Correio Brasiliense entra forte, o Correio Brasiliense tinha muita força naquela época. E aí o Correio compra a briga, claro, funcionário dele. Ele trabalhava na Planalto, que era do grupo Correio Brasiliense, né? Até hoje, né? E aí, a Rádio Planalto já acabou, hoje é 105 FM, né? Aí o Mário morre, o Brasil inteiro fica de olho em Brasília, porque um dos envolvidos era o secretário Riete, secretário de Segurança Pública. E aí eu tô lá na rádio, e quem me levou para a rádio foi Policarpo Júnior, que hoje é diretor da Veja Brasília. O Policarpo me encontrou lá na assessoria da CAESM, foi fazer uma reportagem lá, ele era do Correio também. Eu falei, Henrique, o que você está fazendo aqui? Foi um trabalho na assessoria de imprensa, que eu já tinha passado na faculdade, e a Regina cumpriu a palavra dela lá comigo. E ele falou assim, cara, eu trabalho na assessoria de imprensa. Não, Henrique, você é muito jovem. Assessor de imprensa, a gente tem que ser depois que a gente caminha com a nossa carreira e você vira assessor de imprensa. Você está invertendo a sua carreira. Sai de sair. Da carreira. Vamos para a Rádio Planalto. Ele que me leva para a Rádio Planalto. Só que quando eu chego na Rádio Planalto, o Eugênio morre. E aí nós começamos a cobrir o caso, cara. Você estagiava, era qual o programa? No Meira Filho. Senador Meira Filho. Depois se tornou senador Meira Filho. Aí você era repórter policial. Repórter policial. E aí, cara... É um dos mais... Geralmente, a TV Globo, o repórter policial ele fica muito conhecido, né? Aí a TV Globo, olha só que loucura. A TV Globo resolve entrar no caso, fazer um Globo Repórter do caso Mário Eugênio. E vem a Brasília conversar com o doutor Aidano, que era o advogado do Correio Brasiliense, da família do Mário Eugênio. E o Odilon Coutinho, que era o diretor do programa, que veio a Brasília fazer a matéria e era também diretor do Globo Repórter, vira para o doutor Aidano e fala, doutor Aidano, eu preciso de alguém para fazer o papel do Mário Eugênio. Eu vou fazer uma reconstituição. Vou botar no programa a reconstituição de como mataram a Mário Eugênio. O doutor Aidano vira para ele e fala assim, tem um menino aí que chama Mário Henrique. Mas ele não gosta de ser chamado de Mário Henrique, não. Ele quer ser chamado de Henrique Chaves. Porque diz que Mário vai lembrar o Mário Eugênio. Ele não quer lembrar o Mário Eugênio, ele quer ter a vida dele. Mas esse menino, ele é muito bom. Se eu fosse você, eu conversava com ele. E o Odilon Coutinho marca uma reunião comigo. Eu repito toda vez que eu conto essa história, me emociono muito, porque mudou a minha vida. E ele marca um encontro comigo no Correio Brasiliense, com Arizão,
Arizinho, pai e filho, né? Arizão naquela época, Ari Cunha era um dos chamados donos do Correio Brasiliense, com muito poder lá dentro. Arizinho, o filho dele, que cuidava da Rádio Planalto. O pai do Mário Eugênio, a mãe do Mário Eugênio, Aidano Faria, que era advogado da família, e o Odilon Coutinho. Eles estavam numa salinha menor do que essa sala sua aqui, tá? E eles estavam lá dentro, eu cheguei depois, eu abro a porta, quando eu entro na porta... Isso com 18 anos? Uns 20 anos. Que isso? Você caiu para trás. Quando eu entro, né? A mãe do meu Eugênio... Ah, meu filho! Eu não entendo nada daquilo, fico olhando aquele negócio e o Odilon Coutinho, brincando, falando sério, fala assim, tá contratado. O pai do Mário Eugênio, você é a cara do meu filho quando ele tinha a sua idade. Sobrancelhas grossas. Sim. Eu assustado, o doutor Aidano olha para mim. Eu falo, doutor Aidano, o que é isso? Ele explica para mim. Não, o Odilon quer te contratar para fazer o papel de Mário Eugênio. Eu estava devendo o CEUB, sabe? Estava devendo umas 5 prestações no CEUB para formar. Era quase a minha formatura, sabe? E eu falei pro Odilon assim, Odilon, cara, eu tô devendo o CEUB. Quanto é que é aí? Quanto é que você vai me pagar para fazer o papel do Mário Eugênio? Ele falou, vamos conversar. E aí eu encontro um amigo que fala para mim assim, Henrique, não cobra nada não. Manda ele botar seu nome no papel de Mário Eugênio, Henrique Chaves, no final. Não cobra nada. E aí ele marcou um encontro comigo no Hotel Nacional. Lembra do Hotel Nacional? Agora foi comprado, era do Grupo Canhedo, né? Naquela época não era do Grupo Canhedo, era de outro grupo. Hotel Nacional, verdadeiro. Hotel Glamouroso. Nacional, glamouroso. Ele estava lá. Ele estava hospedado lá, o Odilon. Eu entrei. Você já entrou no Hotel Nacional? Entrei. Cara, o Hotel Nacional é lindo. Móveis antigos, quartos enormes, sabe? Eu entrei naquilo, falei, caraca, onde é que eu tô? E o Odilon tava com uma pasta 007, ele apertou assim, eu nunca vou esquecer essa cena, ele apertou assim, tava cheio de dinheiro lá dentro da produção. Meu Deus. Aí falou assim, ó, pra te pagar. Eu falei, Odilon, eu mudei de ideia. Eu quero que você bote meu nome no papel de Mário Eugênio Henrique Chaves, não quero dinheiro. Mas você falou que tava devendo faculdade, tava falando, não quero não. Pegou o código aí? As pessoas precisam entender que o dinheiro nunca está à frente. O dinheiro ele é a consequência do seu ato, ele é a consequência do seu trabalho, ele é a consequência da sua atitude. Quando as pessoas, se você foca no dinheiro, a sua atitude de nobreza aí, que eu tenho certeza que vai continuar essa atitude, é que virou a chave da sua vida. Virou, mas aí o Odilon, pelo amor de Deus, cara, a Globo não deixa, eu sou obrigado a pagar, não faz isso comigo não, e tal. Aí ele liga pro doutor Aidano, eu me tornei, o doutor Aidano era uma grande fonte que eu tinha na época. Tanto que ele me indicou, né? Que não quer receber. Tanto que ele me indicou. Aí o doutor Aidano foi no hotel, eu falei, Henrique, pelo amor de Deus, cara, essa reportagem, essa reconstituição do crime é fundamental para que eu resolva esse caso, porque isso vai dar uma repercussão nacional, vai bater no Palácio Planalto. E nós vamos descobrir quem matou o Mário Eugênio. Me ajuda. Aceita aí. Paga essas prestações do CEUB. Mas, doutor Aidano, ele não vai botar meu nome. Não, cara. Depois você faz seu nome. Me ajuda. Aí eu falei, tá bom. Aí aceitei. O doutor Aidano me pediu. Eu gostava muito do doutor Aidano. Me ajudou demais. E aí eu fiz. De madrugada, a Polícia Federal foi me buscar na minha casa, e minha mãe quase que morre, eu morava com minha mãe. Meu filho, o que é isso? A Polícia Federal te buscando, porque nessa época eles tinham prendido um e tinham 6 soltos. Eles prenderam, acho que o Divino 45. Eles prenderam primeiro o Cabo Couto. Cabo Couto. Que começou a contar a história. Depois veio o Sargento Nazareno, que foi o que planejou tudo, e o Divino 45 foi o atirador. Foi preso depois. Eu conheci o caso como todo, porque quando eu decidi fazer, o Odilon Coutinho me mostrou os autos que a TV Globo teve acesso. Então eu vi como a bala entrou, como a bala saiu, como é que foi a aproximação. Você já contou isso em algum lugar? Né? Primeira vez que eu conto tão detalhadamente assim. Inédito, hein? É inédito, é inédito.
E aí o Divino 45, a aproximação dele, quantos passos que ele deu, o Divino 45 deu 6 passos para matar o Mário Eugênio. Saiu de trás de uma pilastra, de onde é hoje o SBT. Onde funciona o SBT hoje, ali era o prédio da Rádio Planalto, do lado da Record. E eu lembro que ele tinha um Monza hatch branco. Monza hatch preto. Era preto? Preto. E ele morreu encostado na porta. Caiu. Com a jaqueta. Com a jaqueta, tudo. E aí, o que aconteceu, cara? Eu tinha acesso a tudo isso, eu fiquei muito impactado de ter visto aquilo. A Polícia Federal buscando, porque saiu uma notícia de que eles iriam me matar no dia da gravação. E aquela época era... Entendeu? Nós vamos matar o cara que vai fazer a reconstituição. Porque eles sabiam que aquela reconstituição ia mudar tudo. E aí, Polícia Federal comigo, cara, uma loucura. De madrugada nós fomos gravar esse troço. Chegamos lá, como eu tive acesso a tudo, eu estava muito impactado de fazer bem feito. Sabe? Muito impactado. E aí, irmão, eu achei que eu morri. Porque o cara que fez o papel do Divino 45 deu 6 passos, uma espingarda, e ele atirou, e aquela pólvora estourou aqui perto do meu ouvido. Foi de 12? E eu falei, morri. Eu morri. Eu caí no chão. Igual o Mário Eugênio. Igual o Mário Eugênio. Aí, uma equipe de produção me tirou pro Divino 45 continuar atirando, porque não foi só um tiro. Ah, ele deu uma de e aí, 12. Na produção da TV Globo, eles atiraram numa caixa de areia lá, né? Então me tiraram meu corpo para não perder aquela cena. Tá? E o Odilon Coutinho gritou, tá bom, valeu! E eu num bom humor, assim, sei lá de onde eu tirei meu bom humor, todo sangrando, porque arrebentei minha boca toda aqui. Você caiu de boca? Eu caí de boca. Como o Mário Eugênio caiu? O Odilon gritou, tá, valeu. Eu gritei pro Odilon, valeu mesmo, porque não tem como fazer de novo. Não. Todo arrebentado. Resumo da ópera. Paguei o CEUB e o dinheirinho que sobrou, eu consertei a boca. Henrique, então vamos lá. Eu quando estava pronto para ir para a escola, mochila nas costas, ouvia aquela chamada, se você não quer ser exposto, sair, né, aqui, não ser notícia, só não entrar para o mundo no crime, né? Mário Eugênio, o repórter da manhã, isso. tal. O Mário Eugênio foi morto por quê? Ele sabia demais e ele falava demais. Ele sabia, naquela época tinha um esquadrão da morte, né? Ele da contou, Polícia Militar, quem mandou matar foi o secretário de Segurança Pública. Ele, na verdade, ele avisou o secretário que sabia coisas que ele ia divulgar. Porque tinha que ele começou a divulgar. O grupo de extermínio da polícia. Era a Polícia Militar, a Polícia Civil. E aí ele acabou morto. E é o que eu falo pro pessoal. Vocês pensam que na época aqui em Brasília... Ele acabou morto era por causa barra disso. pesada. E ele sabia muito. Ele era o melhor repórter policial, estourado na rádio, uma audiência enorme. Desculpa, na rádio. O jornal Correio Brasiliense, ele vendia jornal que nem água. Tinha um cabeça branca. Um senhor do cabeça branca. Cavalcante. Fazia o Brasília Alerta. Brasil Urgente. Não é um senhor? Senhor. Ficou de cabelo branco rápido. Foi a sequência depois. Ele substituiu foi a sequência. Foi a sequência. Sim. Por onde anda o Cavalcante? Nunca mais tive notícia dele. Vamos achar ele em produção. Trazer o Cavalcante aqui? Muitas histórias, viu? Muitas histórias você vai ter. Grande cara, conheci na época. Muitas histórias. Vamos se ele estiver vivo ainda, vamos ver se a gente acha. E aí, qual foi o pulo do gato da minha vida, né? Depois que eu fiz esse Globo Repórter? Eu fui chamado pela TV Brasília. Né? Porque o governador na época era José Aparecido. Adorava dar uma medalha. Não sei se você lembra disso. Ele gostava de dar medalha. E aí ele me medalhou. Nomeado. Uma grande homenagem no Palácio do Buriti. Ele me homenageou, me dando uma medalha ao mérito pelo que eu tinha feito pela cidade. Porque realmente o caso fez... Elucidou. Fez isso. E com o trabalho da Polícia Civil do DF, do próprio Correio Brasiliense, que foi muito importante nisso, da Rádio Planalto, acabaram descobrindo tudo. E a partir daquele momento da entrada da TV Globo. E eu acabei recebendo essa homenagem, porque eu fiz o papel do Mário Eugênio. Fiquei muito conhecido na cidade. A direção da TV Brasília, que era dona também da Rádio Planalto, era o Grupo Correio Brasiliense, né? Me chamam para fazer política local, para cobrir o governador Zé Aparecido, que tinha ficado meu fã. E aí eu fiquei para dentro do Palácio Buriti muito tempo. Depois eu recebi um convite para ir para a Rádio Brás, onde eu fiquei
acompanhando o presidente Sarney na época. governo federal. Governo federal. Fiquei viajando o Brasil inteiro e parte do mundo com o presidente Sarney. E agora é o seguinte, só que tudo isso entre o 6º e o 8º semestre. Eu estava na faculdade ainda, cara. Muito louco, né? Pra você ter ideia, no dia que eu colei grau no Banco Central, eu estava no Maranhão com o presidente. E aí falei para o ajudante de ordens assim, irmão, eu preciso falar com o presidente. O que você quer com o presidente? O presidente vai te atender, não. Ele precisa me atender. Só ele pode me liberar. Eu preciso ser liberado para voltar para Brasília, que eu estou formando hoje à noite. Eu preciso pegar o voo, o próximo voo, senão não vou formar. Aí o cara olhou para mim, você está dizendo que você cobre presidência da República que não é formado? Eu falei, meus chefes são tudo louco. E aí eu entrei na sala. Determinação, né, Henrique? Entrei na sala. É a palavra. O presidente Sarney foi extremamente gentil comigo. Dona Marli, sou muito agradecido. Dona Marli, um amor de pessoa, meu filho. Vai correndo, vai correndo. Parabéns pelo seu trabalho. Nunca vou esquecer essa frase dela. Parabéns pelo seu trabalho. Você vai crescer muito. E aí dali eu saí voado pelo aeroporto. Cheguei a tempo para colar grau no Banco Central. Amém, meu irmão. Foi lindo. Foi Que lindo. bacana. Henrique, e aí? Jornalista, diplomado. Qual o próximo passo? Então aí, quer dizer, eu fui para a Radiobras. Da Radiobras fiquei lá um tempo. Pessoa e Voz do Brasil? Não. Meu negócio era televisão. Quando eu fui para a Radiobras, eu já estava muito apaixonado por televisão. E aí tocou meu telefone. Era um mineiro que era diretor do SBT. Falou, me contou a história do Boris, falou, o Boris está vindo para o SBT, vai sair da Folha e tal. E ele está formando um time para cobrir Constituinte. E ele viu uma reportagem sua na Argentina com o presidente Sarney, gostou de você, quer que te contrate. E eu ganhava muito bem na Radiobras, sabe, Ronan? Eu ganhava só de diária, praticamente meu salário inteiro, que já era um dos maiores da Radiobras, que eu era o último nível de DAS lá em cima e tal. E aí eu falei, pô, mineiro, mas eu ganho bem na Radiobras e tal, como é que você vai me pagar? Eu falei, cara, eu vou te pagar um bom salário, mas eu não consigo cobrir diária, porque aqui você não vai viajar com o presidente, né? Você vai ser do nosso time da Constituinte, mas você não vai viajar com o presidente, eu não vou te pagar diária, eu não consigo pagar diária para você, né? Que você tem na Radiobras. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Esse projeto é muito lindo, de trazer o Boris largando a Folha de São Paulo, imagina, para fazer televisão, eu vou. Todo e aí, time. muitas pessoas não entenderam minha atitude, porque ninguém larga a Radiobras, todos ficam lá, vai vir editor, para poder ficar lá e aposentar lá um dia. Tanto que eu tenho gente da minha geração que está aposentada agora, porque eu estou com 37 anos de profissão, Sim. Muitos estão aposentando. Mas aí eu falei, quer saber? Eu estou sendo convocado por essa missão, sabe? Eu vou cuidar da minha vida, da minha carreira. E aceitei o convite, larguei a Radiobras. Fui para o SBT. Fiquei no SBT um tempo, fui âncora local lá, depois fui para a CBN, na montagem da CBN. E aí teve um tempo da minha vida que eu quis empreender. Eu já tinha empreendido lá atrás, no início, quando entrei na Rádio Globo. Eu comprei espaço para fazer futebol aqui em Brasília. Na época o futebol nosso era forte. E aí eu comprei o espaço e tinha uma parceria com o Zé Carlos Araújo, grande garotinho. José Carlos Araújo, sim, sou eu. O Zé Carlos lá no Rio e eu aqui em Brasília. Ele mandava reportagens para mim, a gente mandava o nosso trabalho para ele. Eu comprei espaço aqui. Eu tinha, cara, quase 30 funcionários. Era uma loucura para fazer esporte. A gente cobria o futebol local aqui. Então dali eu já tinha uma veiazinha de empreender também. Mas depois que eu comecei a fazer uma carreira mais forte, tinha feito já a presidência da República, no SBT e tudo, eu me deu um negócio esquisito que eu falei, quer saber, eu vou abrir uma empresa para dar assessoria política, para fazer documentários e tal. Eu quis um tempo de eu ficar sozinho, sabe? De eu fazer as minhas coisas. E assim eu fiz, montei a HC Produções, que existe até hoje, que atende os meus interesses junto aos meus anunciantes, as pessoas que querem me contratar. E montei a HC, fiz muito documentário, trabalhei muito para o Banco do Brasil, fiz muita coisa para o Banco do Brasil. Hoje você está com o Claudeci Daluarte, que esteve aqui. Claudeci foi nosso convidado, acho que número 2. Número 2 ou número 3. Claudeci se tornou um irmão na minha vida, não só apenas um parceiro comercial. Claudeci entrou na Record com 18 lojas, chegou a ter 37.
Ou seja, uma parceria, Roland, que foi bom para todo mundo. Essa é a melhor parceria. Foi bom para ele, foi bom para mim, foi A bom gente para percebe na sua vida que tudo que você fez na sua vida, assim eu também carrego minha vida e eu tento passar esses códigos para as pessoas. Cara, tudo que você for fazer, faça o melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E eu vejo a paixão sua pelos seus anunciantes. A gente vê anunciante, quando anuncia por anunciar, né? Anuncia por anunciar e está visualizando apenas o lucro do dinheiro, né? Não faz aquela paixão. Você se tornou um amigo do Claudeci, né? Eu visto a camisa mesmo, irmão. Muitas vezes sou até criticado, de algumas maneiras, por alguns colegas jornalistas que me criticam e tal. Mas os que me criticam queriam estar no meu lugar. E é um caminho percorrido, e aquilo que eu te disse agora há pouco. Você não faz televisão. Se você for hoje lá na Record, você vai ver a redação mais bonita de Brasília. Quanto custou aquilo? Né? Luciano, nosso diretor, sonhou com aquilo. E fez. E fez. É lindo, cara. Você chega lá, você acha que você está na lua. Tão lindo que é lá a nossa redação. É a redação disparada mais linda de Brasília. Aquilo custa dinheiro. Então, se o balanço geral, onde eu estou hoje, não der dinheiro, você não faz aquilo. Aí aparece um anunciante que gosta de mim, que quer vender o produto dele. Eu vou vender mal feito? Isso não existe a menor possibilidade. E você está empreendendo por trás também, você é empreendedor. Então o que as pessoas não entendem é que nada é de graça. Nada. Nada é de graça. Um café que te serve numa empresa não é de graça, ele tem um custo para a empresa. Certeza. E aquilo ali é o sorriso da secretária que está pagando aquele café, é o bom atendimento que está fazendo aquilo. Porque empreender, eu posso colocar a melhor estrutura, eu posso construir tudo do bom e tudo do melhor. Como construiu aí o Luciano, nosso diretor geral. Luciano, qual é o nome dele? Luciano da Record. Luciano, diretor-geral da Record. Construiu esse mega estrutura lá. Aí eu falo naquela frasezinha, aquela palavra que eu falo sempre, zelo. Você entra lá, você já passou por tantas casas, né? Você olha e fala assim, nossa, temos que zelar esse investimento. Zelar no termo físico, de cuidar do que tem lá, o investimento que foi feito lá, e zelar no termo de cuidar do anunciante. Sem dúvida. Se eu não tiver carinho com o meu anunciante, eu não posso anunciar Steak Bull e comer lá na concorrente da Steak Bull. Eu anuncio na Steak Bull, eu faço chamada lá no Rios, faço no History lá, falo, tô aqui na Steak Bull, porque na Steak Bull eu como churrasco, a minha esposa gosta de sushi, come sushi, e ainda tem a cozinha italiana. Então tem camarão, onde você paga um valor e come churrasco. Hoje eu fui na feira do produtor, falei, pô, vou ver a carne aqui, quanto que tá, se tá mais barata. Quanto tá um quilo aí de colchão mole? R$50. Um quilo de colchão mole. Falei, pô, como é que esse Steak Bull tá conseguindo oferecer picanha a R$ 69,90, tá lá no jantar, né? Com mais sushi, com sashimi, com camarão, com tanta coisa. E olha só, Roland, que coisa legal que você está fazendo. Você vestiu tanta camisa do seu anunciante que você pega um gancho da nossa entrevista e faz o merchan naturalmente para ele, da melhor maneira que se faz merchan, natural. Falando do jeito que é. Sem grandes textos, você entende? Eu mandei lá Isso não tem preço, cara. Eu mandei pro meu amigo, pro Robertinho, e falei, fiz uma chamada aqui com o Instagram aqui do teu. Ele, cara, tu tá melhor do que os digital influencers que eu mando pra aí, tu falou tudo que tem aí dentro. Porque você falou com o coração, cara. Você já vestiu, você já entendeu qual é o negócio dele. Você, para anunciar bem, você precisa entender o negócio da pessoa. Sim, eu respeito demais a agência de publicidade. Eu acho que eles estudaram para isso. Mas toda vez que eu recebo um texto da agência de publicidade que mandou, o nosso cliente quer assim e tal, eu pergunto para ele só assim, tá bom, lindo, ok, mas o que não pode deixar de ser falado? Essa data, essa campanha e tal. Então, eu vou mexer, vou deixar do meu jeito. No improviso. E vou respeitar o que você quer aqui, tá alguém? Ok. Essa é a parceria. Eu tenho que fazer do meu jeito. É que nem o balanço geral. Eu escrevo, Ronan, todos os dias, 125 páginas por dia. Aí você vai dizer, mas você não precisa disso. Com a experiência que você tem, você podia chegar lá e ler teleprompter.
e fazer do jeito que você quiser? Poderia. Te confesso que sim. Hoje, com a autoridade que eu tenho, de 37 anos, poderia. Só que não vai ser do meu jeito. Quem vai escrever são outras pessoas. Entendi. Você escreve de um jeito. Eu escrevo de outro jeito. Ele escreve de outro jeito. Quem está nos assistindo faz de um jeito. Eu tenho que fazer do meu jeito. É a minha cara que está ali. Sua identidade. Então eu chego entre 7h30 e 8 horas da manhã, escrevo até 11 horas da manhã, desço para gravar os merchans e entro no ar 11h50. Essa é a minha rotina. É uma estratégia boa, né? Porque antigamente você entrava... você estava entrando depois ou estava entrando junto com a Globo? A gente estava entrando depois. Aí a gente agora puxou um pouquinho. Pois é. Eu primeiro vou lá na Record, porque eu sei que a Record começa antes do meio-dia. Sim. Então eu vou lá para o Balanço Geral e fico assistindo o Balanço Geral lá. E agora vocês estenderam, né? Sim. Agora, o balanço começou, na verdade, com 45 minutos, né? Hoje tem 3h30. São 3h30. É muito. Aí falando de identidade, vamos falar lá da Sabrina Albert. Sabrina Albert. Colocou a digital, colocou a identidade dela no personagem da Venenosa do DF. O quadro A Venenosa, a Hora da Venenosa, nasceu em São Paulo. E aí a rede falou Cada assim, estado tem vocês a sua, vão fazer né? aí também. E aí nós começamos a fazer teste aqui em Brasília e eu já tinha um olhar muito grande na Sabrina, porque a Sabrina é uma excelente vendedora. Excelente vendedora. Vende muito bem. E eu admirava a Sabrina fazer os comerciais porque eu via garra nos olhos dela, sabe? Cara, essa menina é diferente. Aí eu comecei a fazer uns testes. Nós combinamos fazer alguns pilotos, né? Na televisão se faz piloto. Fizemos alguns pilotos e eu virei para a direção e falei assim, tem uma menina aí que eu queria fazer piloto com ela. Eu tô achando que é ela. E a Record, Roland, sempre me respeitou muito. Eu sou muito grato a isso. Dessa troca que sempre que eu tive com as direções da Record. A gente sempre... Tudo que a gente criou nesses 17 anos que eu estou lá dentro foi tudo muito conversado. Tem 17 anos já na Record. Tem. Foi muito conversado. Todos os quadros que eu inventei, foi tudo muito... Foram muitos quadros que eu criei, foi tudo muito conversado. Eles me dão essa liberdade, é uma casa maravilhosa. Assim, a Record não tem um ai para reclamar. E aí eu trouxe o nome dela. Aí ligamos, a produção ligou, marcamos um piloto. E quando terminou o piloto, eu falei, vai para casa, espera que eu acho que o seu telefone vai tocar. Eu já senti no meu coração que era ela, minha parceira, para isso. Aí eu falei para a direção teve o mesmo entendimento. E ela está há 12 anos com a gente. E faz muito bem o trabalho dela. Sabrina é uma querida hoje, uma grande amiga. Saiu aí de licença maternidade e fez falta. A gente sente falta, né? Parece que vocês é uma dupla, sim, conjunto. A gente tem um encontro de carisma, assim. Parece que a gente trabalha junto há 20 anos, né? Henrique, e esse jargão? É só subindo? É só subindo é o seguinte, cara. Eu sou do rádio, nasci no rádio, né? Dentro de um rádio, né? Fiz Rádio Globo, eu sou do tempo da Rádio Globo que eu fazia programa de madrugada para as pessoas dormirem, né? Então... Era mais ou menos assim, né? Fala, meu amor, tudo bem? Você quer mandar música para quem? Eu queria mandar música pro meu amor. Para quem? Como é que ele chama? João. Ô, João, tá ligado? A Maria tá mandando um beijo para você. Que música você quer rodar pro João? Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos. Que delícia. Isso eu fiz muitas vezes. Hoje parece que diminuiu, né? FM ainda tem de madrugada, você vai encontrar ainda. Não talvez com esse chamego todo que da AM, né? Porque era AM, rádio AM, sim. Né? Brega pra caramba. E eu sou um brega sumido, né? Eu amo música brega, amo esse universo de amor, sabe? Que fala do amor. Sim. Eu amo isso. Amo esse mundo sertanejo, aquele sertanejo raiz. Amo isso. E ali eu fiz um pouco do início da minha carreira, né? E quem faz rádio sabe que você precisa de um bordão. Você precisa de um bordão. Quando eu recebo o convite para fazer o Balanço Geral, eu imaginei assim, poxa, eu preciso de um bordão. E aí, Ronan, eu te confesso o seguinte, eu não sei se eu fui dormir pensando tanto nisso, sonhei com a frase é só subindo, ou se eu fui dormir pensando em não dormir e fiquei, preciso criar uma frase,
e nasceu Só Subindo. Até hoje eu não sei. Eu sei que eu acordei, não falei nada para ninguém, já tinha a frase na cabeça e fiz um teste, né? E que aí eu recomendo para quem quer criar um bordão. Primeiro que o bordão nasce naturalmente. Não adianta você ficar rascunhando que ele vai ser ruim. Ele tem que nascer da sua mente com naturalidade. E segundo, aí sim é um ensinamento, para quem quiser ter esse ensinamento. Nunca diga o seu bordão antes do tempo. Faça e espere a reação. O que eu fiz? Cheguei na redação para fazer o balanço geral, normal. Fiz lá minhas laudas, fui trabalhar, normal, entrei. Quando fui chamar o primeiro comercial, na volta do comercial, quando voltou para mim, eu disse o seguinte: aqui é o nosso balanço geral, que é só subindo. Daqui a pouco a gente volta. Tinha 3 câmeras na minha frente. Os 3 cinegrafistas. Henrique, que porra é essa? Eu falei, epa, bom resultado. Reagiram. Né? Que é isso? Eu fui explicar, não, tem que ter um bordão, só subindo e tal. Lá. Quando voltou do comercial, estamos de volta com o nosso balanço geral, que você sabe, é só subindo. Só depois que eu criei não para de subir. Por quê? Houve uma grande coincidência naquele momento, a Record estava crescendo muito. Sim. Não sei se você lembra de uma fase que a Record começou a fazer as novelas bíblicas, um investimento muito grande, e começou a tirar todo mundo da Globo, os artistas da Globo. Porque a Record pegava em muito poucos lugares, né? Era muito limitada. Ela expandiu e começou a tirar os artistas da Globo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Muitos artistas da Globo vieram para a Record fazer as novelas bíblicas, algumas séries e tal. E era muito comum você estar numa mesa de bar, numa reunião social, e você fala, nossa, a Record está crescendo. Olha a minha frase, é só subindo. Então eu vim junto com a Record. Então aquilo pegou. E aí os repórteres começaram a sair na rua e voltar, Henrique, passa com o carro, o povo está gritando, é só subindo, só subindo, só subindo. Meus filhos eram pequenos e o Arthurzinho, que é mais empreendedor, dizia para mim, pai, se a gente ganhar R$1 para cada só subindo, nós vamos ficar ricos. Esse que está em São Paulo hoje. Nós vamos ficar ricos. E aí, cara, pegou. Aí, não parar de subir, esse foi criado. Porque eu precisava dizer que a gente não parava de subir, até porque naquele momento o balanço dava 23 pontos de audiência, 20 pontos de audiência. E não para de subir, né? A audiência nossa hoje, eu dizia a você que ela está muito estabilizada. Nós somos segundo lugar consolidados, vencemos... Até determinado horário. Olha, a gente começa praticamente, como a gente está começando mais cedo, a gente começa ali com a mesma pontuação da TV Globo, 5, 6 pontos ali no início, 11h50. O SBT com 1, 2. As outras emissoras não preocupam ali. E a gente vai... Aí a gente começa a brigar a gente supera o SBT. Tem dia que o SBT incomoda um pouco mais, mas a gente ganha sempre deles. E aí a Globo, quando entra o jornal local deles, eles disparam. Aí eles vão para 10, a gente fica com 6... Aí a gente volta a brigar com eles na hora do jornal hoje. Aí fica ali. Mas no Globo Repórter, porque vocês colocam o esporte junto com o Não, pois é, naquele horário ali de 1 hora, 1 e pouquinho, a gente está brigando pelo primeiro lugar. A gente fica ali brigando, praticamente todos os dias. Mas a TV Globo vence, tá? Nós estamos no segundo lugar consolidado, mas ali a gente briga, 11-10, tem dia que a gente passa. E vamos brigar de novo na liderança na hora da venenosa, lá embaixo. 3 horas da tarde, onde a audiência deles está muito baixa. Eu vou falar para você como telespectador, tá? A diversidade hoje, diversificação de temas hoje no Balanço Geral, me faz sair da Globo e ir para o Balanço Geral. Porque o Balanço Geral, uma época, essa parte policial, né? Jornalismo policial, sempre ela dá muita audiência, o pessoal gosta muito de ver. Infelizmente, Ronaldo, eu não sei se você sabe disso, isso é uma coisa científica, tá? O povo gosta de notícia ruim. Está nas pesquisas. Quanto mais notícias ruins você dá, mais o povo assiste. O povo gosta menos de notícia boa. Então, a gente abre sempre o programa mostrando a violência, porque eu preciso daquela audiência inicial para a minha média lá no final.
Então você abre com a notícia do dia, que normalmente é a violência, e depois você vai refrescando o programa com os quadros até chegar na Venenosa, que é um descanso para mim também, poder falar de artista e tal, porque eu já estou com 3 horas de programa nas costas, ali eu dou uma relaxada também junto com ela, né? Pra gente chegar no final do programa, que tem sempre um prêmio, uma bicicleta, alguma coisa de um patrocinador. Esse dia eu vi lá, uma mulher acertou lá o cadeado e abriu lá, aquilo é muito bacana. Então você dá um prêmio, essa interação para quem está com o assistindo, público. é sempre bom. Mas assim, infelizmente, os números mostram que o povo gosta de notícia ruim, então não tem como você fugir disso num programa que você precisa da audiência também, porque quem te compra o espaço quer vender. Sim. Ele tem que vender. Sim. Né? Se você não tiver audiência, ele não vende. Rick, vou dar uma voltada aqui. Você estava lá na Radiobras, foi empreender com a HC Produções. HC Produções. Depois você entrou para onde? Depois da HC, eu acabei voltando para o rádio, voltei para a CBN, fiquei um tempo na CBN. No esporte? Não, na CBN fui fazer política mesmo, fazer âncora, fui um âncora e tal. Eu tive em 2 momentos na CBN. Falar em política, esse dia eu vi uma pesquisa, Henrique Chaves senador e o Henrique só no topo. Foi assim, eu nunca topei mexer com política, sabe? São 17 anos na Record. Mesmo sendo amiguíssimo do Hollenberg. Sim, são os contemporâneos, né? Na verdade, assim, eu nunca quis, eu achei que eu sempre fui mais útil trabalhando com comunicação, com microfone, construindo pontes, ajudando pessoas, sempre tive esse entendimento de que eu sou mais útil assim. Com a pandemia, que eu acho que todos nós fomos atingidos de uma maneira ou de outra, umas famílias muito piores do que as nossas, gente que perderam entes queridos, né? Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas eu senti, psicologicamente eu fiquei muito abalado, peguei a doença uma vez, né, tive que ficar em casa e tudo, todo aquele protocolo. Mas não teve piora? Não, eu fiquei muita dor e tal, mas fiquei em casa, não precisei ir para o hospital, graças a Deus. Mas assim, psicologicamente eu acho que todos nós fomos atendidos, fomos surpreendidos de alguma maneira e ficamos ruins, né, depressivos e tal. E eu passei por isso também. E numa dessas reflexões, conversando com minha mulher, lá em casa é tudo muito conversado, entre eu e minha mulher e os meus 2 filhos. Eu disse para ela assim, tem uma eleição aí, eu estou achando que dessa vez eu vou deixar botar meu nome. Ela foi muito clara comigo, falou, olha Henrique, amor, eu não quero, mas se você entrar eu estou com você. Eu não quero, a decisão é sua. Já caiu 50% sua vontade, né? E aí eu fiquei assim, tá bom. E aí permiti que a Record colocasse meu nome numa pesquisa. E eles decidiram colocar meu nome para o Senado e apareci com 13 pontos. Sair para uma campanha para o Senado de 13 pontos é uma loucura, né? Quer dizer, primeiro estava a Flávia nessa pesquisa com 17, segundo o Regufo com 15 e eu com 13. É uma loucura, é uma partida excelente. E aí houve uma movimentação política muito grande, então o Henrique vai vir dessa vez e tal. Lá. Mas na verdade a estratégia ali era que de repente eu saísse para deputado federal. Mas aí eu resolvi fazer uma nova reunião lá em casa, porque houve uma conversa muito grande com o meu nome, aquilo de certa maneira me abalou, comecei a participar de muitas reuniões. E aí eu fui numa reunião e o meu filho, que é cineasta, falou, pai, você vai mesmo mexer com isso? Você tem a carreira tão linda, consolidada. Tá com o cabelo branco. Para que você vai fazer isso? Até porque você fala para mim o seguinte, que está trabalhando muito, você queria ter mais tempo para você, para sua saúde, você almoça às 5 horas da tarde, isso não é vida para ninguém. Continua assim ainda? Porque o meu programa termina às 3h30 da tarde. Então eu vou almoçar às 5 horas, né? Quando eu tenho compromisso comercial, então, eu vou almoçar às 8 horas da noite. E isso há 14 anos, né? Eu entrei lá pela porta. Com 37 anos de trabalho. Né? Então, assim, aqui meus funcionários da 10 para meio-dia já estão com a marmita debaixo do braço já. E a gente correndo. cansa, né, Renan? Eu tô cansado. Não vou mentir para você. Eu preciso cuidar de mim, né? Sim. Vou fazer 60 anos, como eu disse. E aí, esse discurso do meu filho foi muito forte. E coroou com ele dizendo o seguinte, pai, eu tô fora. Eu não te apoio. Ah, bicho. Minha mulher já não estava afim. Meu filho que mora em São Paulo também, pai, você não precisa disso. Está falando em descansar e vai tentar ser político 24 horas por dia, não vai ter sossego para nada.
E aí eu recuei. Desisti. Acho que você fez muito bem. Eu tenho uma análise que é minha. Pablo Escobar foi o maior traficante da história. Dominou por muitos e muitos e muitos anos o tráfico internacional. Quem matou o Pablo Escobar? Não foi a polícia, não foi os traficantes, foi a política. Quando ele decidiu ser deputado e começou com a história de querer ser presidente. E a ganância, né? Rapidinho a turma pegou ele. Então, assim, algumas pessoas, vai mexer nunca, eu não quero isso nunca para minha vida. Henrique Chaves está aí com 37 anos de trabalho, bem sucedido. Eu acho que a partir da hora que você sentasse numa cadeira daquela, um carro que você usa é roubado. É dinheiro do povo, não sei o quê. Tá lá junto com eles agora. Sabe, eu acho que esse carisma que você tem da população, você ia acabar perdendo. Porque nem todo mundo enxerga um político, nem todo mundo, acho que 90%, né, não enxerga um político com bons olhos, por mais que ele queira trabalhar. O Regufo é um dos caras aí que... Muito sério. Que é muito sério. Você vê que o cara abre mão de muitas regalias, de muitos privilégios, pensando sempre no outro. É aquela coisa da economia com o que é dos outros, né? Eu falo, eu sou economia. Você tem que ter zelo com o que é seu e zelo dobrado com o que é dos outros. Então, aquilo que é dos outros, você tem que ter um selo dobrado. Acho que sua família acertou em cheio aí. E como você está falando, está cansado, assim como eu também estou bastante cansado. E a gente está vendo a vida correr aí, né? A gente iniciando aqui, vai fazer 60, 58, você tem? Tem 59, faz 60 ano que vem. Vai fazer 60 ano que vem, eu estou com 58, vou fazer 48, vou fazer 49, então a gente já começa a olhar e falar, aproveitar um pouco mais a sua esposa, os seus filhos, né? Seu outro filhinho lá, como é que é o nome dele? Mini. Rabini? A Mini, minha cachorrinha. Ela é que raça? Ela é daquela raça, aquela raça difícil de falar. Eu não sei nem, não consigo falar o nome dela. É aquela raça, você lembra da... eu vou te mostrar. Ixi, meu Lulu da Palmerani? Não, é difícil de falar o nome dela demais, né? Meu celular acabou a bateria. Disse que tem aqui na ficha. Tá. A gente vai chegar lá. Você vai falar sobre ela. Então, você estava na HC, foi para rádio novamente? Fui para rádio e aí eu montei, mantive a empresa sempre tendo uma empresa para atender meus interesses. E aí tocou meu telefone, né? Era a Record me chamando para fazer esportes. Eu entrei pela porta de esportes lá, transmitimos futebol ao vivo lá, na época que eu comandava o esporte lá, fizemos uma transmissão de esporte, futebol local. Eu acho que vocês chegaram a ter uns containers aí no estádio, transmitindo. Fizemos transmissão ao vivo mesmo, no horário nobre, enfrentamos a TV Globo no horário nobre, foi bacana, tivemos uma audiência muito boa e tal. E aí tô lá, aí pintou o projeto Balanço Geral e eu... E o projeto Balanço Geral, como é que foi essa chamada pro Henrique fazer o Balanço Geral? Eu estava fazendo esporte e o Balanço Geral nasceu na Bahia. Na Bahia. E a origem dele é de Bahia. E o diretor me chamou e falou: Henrique, tem um produto novo aí que está estourando na Bahia que a rede está querendo trazer para todo o Brasil. Eu queria que você visse. E aí ele me deu 3 mídias na época para eu dar uma olhada: o da Bahia, o de Belo Horizonte e o do Rio de Janeiro. O do Rio foi com o Wagner Montes? Ele Montes. Foi o primeiro? Foi o primeiro, Wagner. Aí eu peguei o da Bahia, olhei e aí fiquei meio assustado, porque o da Bahia... Você lembra do ratinho que dava porrada na mesa? Lembro. Quem fazia o na Bahia era um senhorzinho e ele era brabo demais, xingava prefeito, xingava governador. Não era o Alborguete, não? Não. Era outro brabo. Era outro. E ele... O Alborguete era no sul. No sul. Ele era brabo. Aí eu disse pro meu diretor: se a gente fizer isso aqui que é na Bahia, nós vamos sair presos. Aí você... Não vai dar certo, não. Nós estamos em Brasília. Ele: tá bom, então fala de Belo Horizonte. Belo Horizonte era um mineirinho, sabe? Padia do jeitinho dele, era legal e tal. Mas não tinha cara muito de Brasília. E a do Rio de Janeiro era o Wagner. E a fita que eu peguei do Wagner para ver é emblemática. O Wagner tira
a perna mecânica dele, não sei se você sabe, ele Você tinha uma perna sofreu um mecânica. acidente, Ele tinha uma né? perna mecânica. Ele tira a perna mecânica dele e fala: se não tem homem e polícia para subir no morro aqui no Rio de Janeiro, subo eu sem uma perna. E aí eu falei pro meu diretor na época, né? Falei, diretor, não dá para fazer igual o Rio de Janeiro. Primeiro, graças a Deus, eu tenho as duas pernas, então não posso tirar a perna no ar. E segundo, o Brasília não tem morro, né? Se a gente fizer isso também vai dar problema. Nós estamos em Brasília. Ele riu e falou: o que você quer? Que balanço que você quer? Eu falei: eu tenho um balanço para você. Então você tem 2 dias para me apresentar o projeto. E aí apresentei um projeto para ele de um balanço que ia falar de polícia no momento que a cidade se mostrava violência, mas não era a veia do programa. A coluna vertebral do programa eram os quadros de ajuda, balanço e realize o seu sonho, a cadeira da providência. Chegou a ter o DNA lá. A hora do DNA, que é linda, é um quadro lindo. O contratado, enfim, quadros que mexem com a emoção da cidade e que constroem pontes e que ajudam as pessoas. A força do balanço está na comunidade. E outro detalhe também que eu pensei no programa que na época não tinha em Brasília, quando nasceu o balanço, em 2005, é que ninguém falava da região do entorno aqui em Brasília. E eu falei: nós temos que falar da região do entorno. Esses caras moram lá e trabalham aqui. Nós precisamos falar dos problemas deles lá. E aí começamos a falar do entorno. Puta, bombou também a audiência. E repito, no início do nosso balanço, a gente mexeu com essa hora do almoço. A gente chegou a dar 23 pontos de audiência, irmão. 23 pontos. É muita coisa. A nossa Plim Plim se mexeu lá e muito, viu? Você estava com quantos anos na época? Tira aí 59 para 17 anos aí e vê quanto é que dá. Eu sou ruim de matemática. 5,9 menos 17, você estava com 42. Estava no auge. Não, lá, voando. 17 anos de balanço geral. Nesse intervalo eu só parei um pouquinho do balanço, que recebi a missão de São Paulo de estrear o Cidade Alerta à noite. A gente precisava de um programa jornalístico à noite para entregar para as novelas bem. E aí eles me tiraram do balanço geral e colocaram o Cidade Alerta local, né? Local, que o Marcelo Rezende fazia nacionalmente. É um horário local que mantém até hoje, começa às 18 horas. Aí eu fiquei 3 anos para consolidar o horário. Chegamos a dar 18 pontos à noite no horário nobre, entregando para as novelas. E aconteceu voltei para o balanço. Aconteceu com você colocando a sua identidade, né, no balanço geral, aconteceu com o Marcelo Rezende. Sim. Né, que ele era repórter daquele programa Linha Direta. Linha ele fazia o Linha Direta, né? Foi contratado. E quando ele foi para Record, deixaram ele ser quem ele queria ser. Então ele criou aqueles jargões dele lá, Sim. muito bacana, e sempre motivando o que cobre lá hoje, é o Bate. O Bate, Garoto de Ouro. Garoto de Ouro. Isso é muito bacana, esse deixa que você que é o âncora, você que tem todos os holofotes ali para você, começar a admirar o trabalho desses profissionais. Eu tenho uma coisa comigo, que quem trabalha comigo sabe disso. O palco é grande. Sobe e brilha. Tem espaço para todo mundo. A única coisa que você não pode fazer quando tem um palco para você, seja onde ele for, você não pode subir que nem aqueles caras no Carnaval da Bahia que dançam dando cotovelada, sabe? Entrar dando cotovelada. Você não precisa fazer isso. É possível você dançar de boa e ser feliz. É possível você também subir num palco, seja ele qual for, eu repito, e ser feliz e brilhar. Tem espaço para todo mundo. Sobe e brilha. Faz o seu que eu faço o meu e nós vamos juntos. Cada um tem o seu, tem a seu sua ponto empatia, especial. O seu carisma, cara. Tem espaço para todo mundo. E uma coisa que você falou aqui, que eu guardei, que eu queria também um pouco falar sobre isso, se você me permite, é sobre dinheiro. Sim. Você pegou um gancho meu aqui e fez questão de dar uma vírgula e falar de dinheiro. As pessoas ficam muito preocupadas em ganhar dinheiro. Dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Dinheiro é realmente consequência. Faça o seu trabalho que ele vai vir. Que ele vai vir.
faça com o seu esforço, com a sua dignidade, suba nesse palco, recebendo outras pessoas, acolhendo as pessoas, que ele vai vir. E nunca, como você disse, nunca coloca o dinheiro na frente. Se não pagar tanto eu não vou. Não, vá. Vá. Primeiro, depois você chega lá, que ele vai vir. Claro, você precisa ter atitude e ter inteligência de escolher o convite certo. Sim. Tem gente que te chama para algum lugar que sem estrutura zero. O outro te chama para uma estrutura melhor. Então, esse que te oferece uma estrutura melhor vai antecipar o seu caminho para os seus objetivos, porque ele já está aqui, o outro está aqui. Mas não quer dizer que esse aqui também não possa chegar aqui. Mas faça as suas escolhas, tome atitudes, né? Você precisa tomar atitudes, senão nada acontece na sua vida. A vida é feita de atitudes. Sim, né? sim. Quando você acorda de manhã, que você faz a sua oração, que você sai para a rua, você está tomando uma atitude. Como o Claudeci contou aqui na entrevista dele, o Claudeci, ele não tinha 10 reais para começar o negócio dele. Você já viu a história dele? Sim. Então ele, frentista de posto de gasolina, ele irmão. morava na Boca da Mata, lá em Taguatinga. Ele se dirigiu a uma indústria de picolé que tinha no CIA. Chegou lá, ele era menor de idade, era bem jovem, acho que tinha 14 anos mais ou menos. E aí foi lá para pegar o carrinho de picolé para vender o picolé. A moça falou: olha, tem que pagar. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: você tem documento? Ele deixou a identidade empenhorada, pegou uma quantidade pouca de picolé, saiu, vendeu, pagou e depois foi criando confiança e aí a mulher liberou para ele e ele virou o melhor vendedor de picolé. E é o que eu falo para todo mundo, você só precisa ser o melhor onde você está. Sim. Não é competindo com o seu colega da direita, não é competindo com o seu colega da esquerda, é sendo o melhor Ofereça onde o você seu melhor está. sempre. Eu falo sempre para os meus colaboradores, falo: olha, na minha época não, até hoje, porque se precisar voltar para a recepção, você pode ter certeza, se faltar eu sento lá e atendo o telefone do mesmo jeito. Você trabalha num setor, você tem um setor antes, uma pessoa antes que faz uma parte do trabalho, que entrega para você, que passa para outra pessoa. Eu já aprendo o serviço do que faz antes e aprendo o serviço do que faz depois. Porque o dia que o que faz o serviço antes faltar, o meu serviço não vai parar. Eu vou fazer o dele e o meu. Se o depois faltar, eu vou fazer o dele, o meu, e o meu serviço vai sair. Se os dois faltarem, eu sei o serviço de todo mundo. Sim. O que não pode é parar. Sim. Empresa não pode parar. É. Eu falei hoje para o Alisson, meu braço direito aqui nas empresas, falei para ele, olha, empresa tem que resolver a coisa da noite para o dia. Da noite para o dia. A gente tem uma poltrona aqui que estava com um estrago na poltrona. Eu falei para ele: tira, vai embora mais cedo, passa no capoteiro, manda consertar, amanhã você já volta, passa no capoteiro, pega. Quando eu chegar na empresa eu já quero isso aí arrumado. Eu falei: essa é a velocidade das coisas que tem que acontecer numa empresa, porque o cliente não espera. Né? Estrutura, todo mundo pode construir uma estrutura. O serviço é que está a diferença. A qualidade, a estrutura lá que o diretor da Record construiu é maravilhosa, mas se o Henrique não chegasse lá e dedicasse a alma, colocasse a identidade dele, sintonizasse com o público, porque, como você falou também de dinheiro, as pessoas precisam compreender que quando o dinheiro entra no seu coração, quando a vaidade entra no seu coração, Deus vai te fazer descer do palco. Deus vai te fazer descer do palco. É bíblico. Toda soberba precede a queda. Então, quando eu vejo um cara tá lá em cima, inflado, eu falo: coitado, a queda vai ser grande. Né? Como personagens que eu falei com você antes do início da entrevista, da história de Brasília, que chegaram ao topo e depois abandonaram aqueles que estavam de mão dada com você e hoje estão mergulhados aí, são leprosos que andam por Brasília que ninguém quer encostar. Porque não honraram aqueles que estavam com você lá atrás, de mão dada com você, blindando você pro front, né? Então, deu para entender por que o Henrique Chaves é o Henrique Chaves, deu para entender porque o Balanço Geral é só subindo e não para de subir. Você vê, eu assisto o programa do Henrique na hora do almoço ali,
e tem o outro jargão dele, essa é de lascar. Essa é de lascar. Essa de lascar nasceu com essa intenção mesmo, de mostrar uma notícia daquelas que você... Caramba, fizeram isso, sabe? Assim, a gente pensa que já viu tudo. É uma falta de remédio na farmácia de alto custo, é de lascar. E eu gosto da cadeira da Providência. A cadeira da Providência, quer saber a história da cadeira da Providência? Quero. Tem tempo? Rapaz, eu falo demais e eu não sei quanto tempo não, dura aqui. Não, aqui eu não tenho tempo não. Não, mas eu te peço desculpa, mas aqui eu tenho. Se você ainda tiver tem outro compromisso hoje ainda. Me desculpa, mas enfim, mas essa cadeira da Providência é bacana. Eu te contar. Meu inglês não é porco, sabe? Eu compreendo bem, mas para falar, inclusive perdi grandes oportunidades da minha carreira por conta do inglês. E aí tomei uma decisão muito grande que meus filhos vão falar inglês imediatamente. Eles nasceram e dá para ter aula de inglês, eles vão ter, e graças a Deus hoje os dois falam muito bem. Mas o meu inglês é porco. E eu saí de férias com a minha mulher, fomos para Disney, que eu amo, adoro a Disney. Adoro aquela estrutura, aquele funcionamento, como as coisas funcionam. Fico ali meio paralisado com aquilo. Nós fomos na Disney e depois nós fomos para Nova York. E estávamos lá em Nova York. E fomos para o hotel e minha mulher falou assim, amor, eu precisava ir naquela loja, aquelas lojas enormes lá. Esqueci de ver um negócio. Falei, amor, tô cansado. Não vou ficar aqui vendo televisão. Aí ela, brincando, você vai fazer o quê? Vou ver televisão. Com esse inglês seu, eu falei, com meu inglês, eu vou ver televisão. Aí então vou lá rapidinho. Eu falei, tá bom, vai, vou ficar aqui. E eu deitei e liguei a televisão e fiquei zapeando. Me apareceu um cara, bicho. Esse cara xingava, esse cara tá xingando alguém. Esse cara tá xingando alguém. Ele xingava e tal. E de repente ele puxou uma cadeira. E falou, diminuiu o tom da bronca dele. Falei, pô, esse cara tá resolvendo o problema. Ele tá chamando alguém para resolver esse problema aí. Aí eu fui decifrando com o meu inglês porco o que estava acontecendo naquele canal de televisão lá. Um cenário lindo, sabe, e tal. E aí quando minha mulher chegou, eu estava extasiado. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, acabei de criar um novo quadro para o Balanço Geral. O quê? Eu não acredito que você está trabalhando. Eu falei, tô, amor. Acabei de criar a cadeira da Providência. Ela não acredita nisso. Me conta. Aí contei a história para ela. Ela morreu de rir. Você vai fazer? Eu falei, claro que eu vou fazer. Cheguei em Brasília, chamei a produção, falei, arruma uma cadeira para mim, vamos botar um pano em cima, escrever Providência, que eu vou fazer esse quadro. Eu vou atrás das autoridades, fazer ela sentar na cadeira e dizer quanto é que ela resolve o problema. Sucesso. Graças a Deus. Isso aí, a gente quando viaja está sempre... com o olho aberto, né? Cara, eu sou um cara, assim, é muito complicado conviver comigo. Eu tô no bar, cara. Sabe quando você está conversando, mas de repente alguém sentou aqui, começa a conversar alto, contar uma história, eu já tô... Radar. O que é aquilo ali? Conversa? Eu sou assim, eu escuto a conversa, eu tô conversando com você, tô escutando quem tá. Eu falo pra todo mundo, falo, o cara ele tá vendendo uma casa lá na quadra tal e o outro aqui tá querendo comprar. Comprar. Daqui a pouco eu pego, opa, como é que é seu nome, seu cartão? Pegou e junto os dois. Eu sei que isso não é legal, não é bom, mas eu sou assim. Desculpa. Por isso que você é o sucesso que você é, por isso que o Balanço é o sucesso que é, por isso que a Record tá onde tá. Muitas pessoas tacaram pedra na Record, compra com dinheiro da igreja, aí vai botar coisa do mundo. Cara, como é que você precisa pregar só para crente? Não, você precisa pregar para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Não é só crente, não. O crente já está convertido, está dentro da igreja, ele está ali só sendo, tá igual ovelha, pastoreado ali, né? É o público do mundo mesmo que precisa ouvir a palavra de Deus. E as novelas da Record, eu estou tentando acompanhar aí a Juízes. Tá complicado, né? Mas eu vou me inscrever lá no Record Play lá para tentar do Play Plus para tentar acompanhar. Henrique, você tem um compromisso? A gente tem um quadro chamado Curte ou Esquece. Vamos lá, produção. Vamos lá. Curte ou esquece, né? Curte ou esquece. Essa é uma homenagem aí ao nosso querido MC que faleceu lá no Rio de Janeiro na queda daquele triste
episódio lá, né? Esquece! Henrique Chaves, vamos lá, primeira figura. Curte demais da conta. Cara, tinha que ter um defeito. Eu sou Mengão desde sempre, e assim, de fazer algumas loucuras, Ronan, tipo fazer bate-volta pro Rio de Janeiro para assistir um jogo, Copa do Brasil contra o Santo André, que a gente achou que já era campeão, perdemos, eu estava lá. Fui com meu filho, por causa desse meu inglês porco, e também por causa da companhia dele, que a gente estava precisando de uma viagem só nós dois, eu e o Arthurzinho. Nós fomos ver o Flamengo lá contra o Liverpool, né, lá nos Emirados. Uma viagem linda, maravilhosa. Perdemos, mas foi maravilhoso. Então o Mengão é o time do coração. Claro que curte produção. Próximo. Rede Record. Minha casa, né? 17 anos. Eu estava buscando meu filho na escola e quando toca o telefone eu sentei no meio-fio. Sou muito grato ao Dixon, na época gerente comercial. Tinha trabalhado comigo no SBT. E aí um detalhe que é legal eu falar, Ronan, nunca feche portas por onde você passa. Deixe as suas portas sempre abertas. Imagine, eu tinha trabalhado com o Dixon no SBT, te falei das minhas relações comerciais, que eu sempre tive essa preocupação. Ele estava na gerência comercial da Record e pinta uma vaga lá para cuidar do esporte. E ele lembra de quem? Lembra do Henrique. E eu sentado, eu falei para o moço da portaria lá da escola do meu filho, assim, segura aí os meninos um pouquinho que eu tenho que conversar aqui. Sentei no meio-fio, em frente à escola, e tivemos a primeira conversa, onde ele me convenceu de ir para uma reunião. E mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Eu sou muito grato à Record. Sei que eu dei e ofereci muito, mas eu recebi também muito. E é muito bom a gente reconhecer o lugar onde a gente trabalha, porque é a nossa segunda casa, né? Então é onde nós passamos grande tempo do nosso dia. Nossa vida, né? Com os nossos colegas de trabalho. Visto a camisa mesmo. É claro que curte Rede Record, próxima direção, Sabrina Albert. Querida, né? Sabrina, amanhã tem um almoço com ela, estou de férias, ela está de casa nova, né? E ficamos de fazer um almoço quase jantarzinho amanhã, depois que ela largar lá, que ela sai do balanço muito tarde também. Vai ser um almoço de jantarzinho lá para eu brincar um pouco com o Matheus e conhecer a nova casa dela. Eu já vi a Sabrina descendo de muito ônibus ali no centro de Taguatinga. Sim, ela é de Taguatinga. Ela é de Taguatinga, é verdade. Já vi ela descendo de ônibus. A família dela é de Taguatinga. Claro que curte, Sabrina, uma ótima pessoa, é nossa paciente aqui também na Corpo Perfeito. Curte, próximo diretor. Olha ele aí. Meu irmão, virou meu irmão. Claudeci, mais do que um parceiro hoje comercial, virou meu irmão, meu amigo, meu confidente. Trocamos confidências. Eu amo a história do Claudeci, foi frentista, foi vendedor de picolé. Um coração enorme, adora ajudar as pessoas. Gente do povo. Você tem ideia, Ronan? Vou te contar uma historinha do Claudeci. O Claudeci virou para mim e falou assim, Henrique, é o seguinte, quando você estiver no Balanço Geral ao vivo, você sempre está ao vivo, se você tiver um problema lá a solucionar e precisar de dinheiro, você pode falar que você vai fazer, que eu cubro para você. Você acredita isso? Confio. Ele não disse para mim assim, você tem até 50 mil, 30 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, não. Claro que eu tenho bom senso, eu não vou abusar dele. Sim. Mas muitas vezes eu estive em situações tipo assim, de uma casa pegar fogo e tá ao vivo comigo e a pessoa, Henrique, eu perdi tudo. E eu falo assim, a geladeira e o fogão você já tem. Porque eu sabia que eu tinha o Claudeci comigo nessa, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, isso não existe, né? É um cheque em branco. Ele é muito corajoso, né? Claudeci Você confia no seu senso. É parceiro. Claudeci é um grande empresário aqui em Brasília também. Conheci a história dele aqui no podcast. Fiquei muito feliz em conhecer e honrado. São pessoas que, como eu falo, a gente tem que ouvir a história do cara, se colocar no lugar dele. Se animar ainda mais. Né? E aí, eu tenho certeza que todos que sentaram nessa cadeira aí, que falaram sobre dinheiro, você às vezes está num lado da situação que você acha que o dinheiro é a solução dos seus problemas. E aí você vai ver que quando você chegar do outro lado, que você tiver com o dinheiro na mão, ele não resolve todos os seus problemas. Às vezes você quer até voltar para o outro lado, né?
Que eu vou voltar para lá, que lá era mais feliz, lá era melhor e tal. E é um cara que eu admiro muito. Claudeci Luarte, claro que o Henrique Chaves curte o Claudeci. Próximo diretor. Meu cineasta. Aí, esse é o cara. Esse é o Pedro Henrique, meu filho, faz 22 anos agora, dia 28. É um menino. Dia 26, minha esposa faz aniversário, nós vamos passar na praia, nós vamos viajar. E ele está formando em cinema, está indo morar na França agora para aprimorar o francês, fala inglês muito bem já. Já tem 4 filmes feitos por ele. Vai agora viajar semana que vem para Pirinópolis e Corumbá como assistente de direção de um longa que ele foi chamado para ajudar. Tem uma influência, é um trabalhador. Tem um dedo do pai aí nessa... Tem meu DNA, tem meu DNA, sim. Da família, né, da comunicação. Minha mulher também é jornalista, foi minha aluna no CEUB, né? É mulher. mesmo? Foi minha aluna no CEUB. Depois que ela deixou ser minha aluna, a gente começou a namorar, a verdade seja dita. E, enfim, minha mulher e meus 2 filhos são, assim... A minha vida é minha família, eu sou apaixonado pela minha família. E o Pedrão não é porque é meu filho, mas você vai ouvir falar desse nome ainda, viu? Amém. Tenha certeza. Eu creio. Tenha certeza. Curte, claro. Próximo diretor. Aí, ó, a viagem para Dubai. Aí, ó, Emirados, Arthurzinho. Foi só vocês dois? Foi só nós dois. Nós estávamos devendo uma viagem um ao outro, assim, um encontro de nós dois. Flamenguista também. Eu senti isso, flamenguista. Todos lá em casa são. O Pedro não é muito ligado a futebol, não, mas é Flamengo. E fizemos essa viagem juntos, ficamos 15 dias viajando. Fomos Emirados ver o jogo em Doha e depois fomos a Dubai, conhecer Dubai. E foi lindo, foi um encontro lindo das nossas almas. Arthurzinho é um empreendedor nato. Está nesse momento nos Estados Unidos fazendo um curso na Disney através da faculdade. Ele faz uma faculdade, Renan, sensacional que chama Link. Uma faculdade totalmente diferente da que nós estudamos, que tinha quadro negro, professor e tal. A faculdade dele lá é formada de cases. São cases de empresas brasileiras que são colocadas para os alunos e eles precisam resolver aqueles cases. E quando são bem resolvidos, as empresas fazem aquilo que os alunos decidiram ali em sala de aula. Ele, nesse momento, está nos Estados Unidos, vai ficar lá 15 dias estudando a Disney, com mais 20 colegas. Ele foi pela faculdade, eu paguei apenas a passagem, e hotel e comida é por conta da faculdade. É um treinamento que eles oferecem aos alunos. É uma faculdade... Meu filho não volta mais para Brasília. Ele vai ficar em São Paulo, não tenho dúvida nenhuma disso. É lá que é o caminho dele. O bom que a gente vê, né, Henrique, é que você sofreu lá atrás, conseguiu atingir para dar uma educação que você não teve. Você teve uma boa educação, sim, você estudou no seu Uber, mas eu não tive essas oportunidades. Você não teve essas oportunidades. Converso muito com ele sobre isso. Mas você criou essas oportunidades. Né? Eu digo muito para eles essas oportunidades. Agora, por exemplo, para a França, o Pedro estava muito indeciso de ir para a França. Pô, pai, não sei, posso perder uma oportunidade aqui de fazer cinema. Agora ele recebeu esse convite para ser assistente de direção. Poxa, eu falei, filho, você vai para a França com 22, você volta com 23. Quando é que você vai ter uma oportunidade de ir para outro país, na Europa, pegar um trem para Londres, pegar um trem para onde você quiser e estudar ainda mais comunicação ainda, que é a sua área também, falar francês, que você já fala, mas você vai voltar falando muito mais. Não perde essa oportunidade, meu filho. Eu não tive essa oportunidade. Não perde, não. Você me convenceu. Então... Henrique, eu vou te falar aqui. Eu não tenho inveja de nada na minha vida. Sabe, eu sou uma pessoa que eu alegro pela vitória dos outros. Você chegar para mim e falar, Ronaldo, eu comprei uma Ferrari, eu falo, meu irmão, glória a Deus, parabéns para você. Fico feliz sempre com isso. Mas se tem uma coisa que não é inveja, é uma coisa que eu fico pensando, eu daria tudo que eu tenho por essa oportunidade. Eu daria hoje tudo que eu tenho para passar esses 15 dias com meu pai, que você passou com seu filho lá assistindo. Daria tudo. Voltaria lá naquele dia triste que eu te contei antes do programa. Voltaria lá para aquele lugar, mas esses 15 dias. E de todas essas, de ir para Paris, eu acho que tanto foi lá para. Vocês foram para fora. Mas também se fosse aqui qualquer lugar. Também. Foi um motivo. Na verdade, eu busquei um motivo, né? A gente precisava desse encontro, no momento de vida que a gente estava vivendo. E eu falei, Tucão, vamos comigo, vamos junto. A Record me liberou. Nossa.
É lindo. Foi Impagável. impagável. 15 dias Passamos impagáveis. sufoco, fiz ele testar o inglês dele na marra. Um segurança tirou a gente de uma festa que a gente entrou errado. Foi lindo. Vemos o jogo do Flamengo, perdemos, mas não tem problema nenhum de perder. Estávamos lá assistindo, né, esse jogo. Isso é bom de ter um pai jovem ainda, Né? para estar convivendo com ele. E você é jovial de alma. Claro que curte o Pedro. Esse é o Arthur. Arthur, próximo diretor. Ah, a Minizinha, olha ela aí, ó. A terceirinha. Ó, a Minizinha. A Mini é o seguinte, eu fui criado em apartamento a vida inteira e nunca quis cachorro, né? Imagina, 9 irmãos e ter cachorro ainda ia dar confusão, né? Mas aí, casei, fomos morar no Parkway para os meninos crescerem numa casa, né? E aí lá apareceu o primeiro cachorro. Era aquele cofapzinho, sabe? Sim. Pedro era apaixonado com cofap, a lua. Olha o poder da publicidade. A raça é da Chau, alguma A coisa gente assim. fala cofap. COFAP pela publicidade dos amortecedores Isso. COFAP, que usou esse animal há mais de 20 anos. E o Pedro tinha esse cachorro lá no parque, a gente morava lá. Aí os meninos cresceram, e tudo era aqui no plano piloto, inglês, não sei o quê. Nós falamos, quer saber, vamos vender a casa, vamos voltar pro plano. Aí minha mãe já estava doentinha, eu comprei lá na 206, um apartamento para ficar mais perto dela. E aí, cara, nós, nessa troca de ir pro apartamento e tal, o veterinário falou assim, olha, se a Lua for pro apartamento, ela vai sofrer de depressão, ela precisa de espaço, não sei o quê. Aí nós doamos a Lua para uns amigos que moravam em casa. A COFAP. A COFAP, Pedro sofreu demais. E aí um belo dia à tarde, falou assim, nós precisamos de um cachorro, eu quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro. E aí nós fomos conhecer a Mini, essa coisinha linda que mudou a minha vida também. Minha companheira de assistir futebol, quando eu tô mal, estressada, ela do nada encosta em mim, não precisa falar, ela tá ali comigo. Enfim, é minha filha, eu tenho assim uma paixão muito grande com ela. E ela é a campanha do IG, você tá falando de publicidade do IG. Isso. Eu não consigo falar a raça dela, que é muito difícil. Você viu aí, produção, a raça dela? É louco. West Highland. Isso. Você que é bom de inglês, fala aí. West Highland. E o nome dela é Mini? Mini. Eu sou apaixonado pela Disney, né? Então foi fácil o acordo para ser Mini. Que bacana. Claro que ele curte a Mini. Próximo diretor. Tá aí a família completa. Família, né? Minha família. A esposa que eu não conhecia. A Tatiana, que é jornalista e psicóloga, tá? Formou em psicologia depois. Está atendendo a Tatiana? Atendendo. Tem, né, os pacientes dela, construindo as pontes dela. Né, enfim, e o Pedro e o Tucão. É minha vida, minha família, tudo para mim. Faço tudo por eles. São duas coisas difíceis, né? Eu, graças a Deus, sou realizado profissionalmente e sou realizado também no meu casamento. São coisas difíceis de atingir. Sempre você vê uma pessoa, ele está bem profissionalmente, não está bem na família. E você vem aqui para confirmar que a família é a estrutura para tudo. Tem uma frase no rádio, né, que é: a família é o berço de tudo. A família é o berço de tudo. Ponto. É isso aí. Parabéns, meu irmão. Parabéns pela sua família. É engraçado quando a gente conhece uma pessoa do outro lado, né? E quando senta aí nessa cadeira, eu tento extrair o máximo possível e a gente vê o outro lado, a outra pessoa. O Paulo Otávio, eu tinha um olhar profissional dele, e quando ele sentou aí, contou, porra, andava de bicicleta lá em Lavras e tal, e eu fui olhando aquilo, sabe? É um mito que você tem da pessoa, e depois você vai conhecendo que a pessoa gente como a gente. As pessoas são aquilo que nós falamos lá no início, profissões, né? Profissões. Um aparece na televisão, o outro é gari, o outro é médico, o outro é empresário, e aí você vai, cada um com a sua importância. Com sua importância. Parabéns, Henrique, estou muito feliz de conhecer a tua história, conhecer a sua família e saber que aí é o teu berço. Sem dúvida. E da tua família, da tua mãe, que foi uma guerreira também, sim, né? Criar 9 filhos, depois que seu pai praticamente sozinho faleceu. E todos os seus filhos, seus irmãos aí profissionalmente são bem-sucedidos. Todos, cada um criou a sua história. Tem o seu irmão lá que tem síndrome de Down, que eu tenho um episódio engraçado com o pessoal da síndrome de Down. Eu tinha medo
de criança com síndrome de Down, porque na minha rua eu era pequeno, tinha um que tacava pedra. Quando a gente passava, ele jogava pedra na gente. E eu trabalhei na PAI uma época, e tive contato, tive o privilégio, a oportunidade de ter contato com eles. Isso já adulto, né? Eu tinha aquele trauma lá de criança, quando eu estive lá, conheci aquele rapaz que o dentista tirou todos os dentes dele. Ele trabalhava lá na lanchonete da PAI. Conheci, tive contato com o pessoal da síndrome de Down e foi muito bom para mim. Depois de anos e anos e anos, eu sabia o tanto de carinhosos, como eu são nunca vi uma carinhosos. palavra caber tão bem para eles, especiais. São lindos, cara. Betão, meu irmão, é uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Parabéns, meu irmão. Claro que curte essa família maravilhosa. Próximo diretor? Papai e mamãe. Poxa. Saudade do meu pai, cara. Doutor. Doutor Raimundo Rodrigues Chaves e Dona Carlota, que não gostava de ser chamada de Carlota, gostava de ser chamada de Carlita. Sou muito ligado à minha mãe, muito ligado. Perdi meu pai muito cedo, mas minha mãe, uma relação muito, muito legal com ela, muito próximo dela, ia buscar colo com ela sempre. Graças a Deus realizei um dos sonhos dela, que ela tinha um sonho, ela veio de Papagaios para cá, uma cidade muito pequenininha de Minas Gerais. Quando ela me viu trabalhando na televisão, aparecendo em todo o Brasil, ela tinha um sonho de eu ir na cidade dela para fazer alguma coisa. E um dia tocou o telefone, era o prefeito de Papagaios, me convidando para fazer um baile de debutantes com 27 meninas. Que bacana. E aí mandou um carro preto para Belo Horizonte me buscar. Minha mãe enlouqueceu, cara, de felicidade. Foi lindo, eu dancei com as 27 meninas lá, quase que eu não volto. Uma loucura na cidade, fui muito bem recebido. O filho da Dona Carlita sendo recebido daquela maneira pelo prefeito. Foi lindo, cara, eu vi os olhinhos dela brilhar. Ela curtia muito minha profissão, muito, 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 muito mesmo. E uma pena que meu pai não pôde ver minha caminhada. Mas de onde quer que ele esteja, com certeza, eu tenho certeza que ele abençoou e está olhando, porque meu pai, assim, uma das alegrias que eu tenho na minha vida, né, esse tempo todo de Brasília, né, e trabalhando na comunicação, é encontrar pessoas que conheceram meu pai e que falam para mim assim, cara, seu pai era uma pessoa incrível, seu pai era honesto, correto, gente da maçonaria, né? Que ele chegou no último nível. Nossa, tem uma loja no Gama que leva o nome dele. É mesmo? Raimundo Rodrigues Chaves, loja do Gama. Que bacana. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que ele construiu uma história também aqui em Brasília decente, que as pessoas gostavam dele e que eu carrego no meu nome, né? Chaves, né? Fiz questão de carregar. É claro que curte esses pais aí que deixaram tantos ensinamentos aí pro Henrique e com certeza estão aí falando no ouvido dele a todo tempo que ele para pensar, para tomar uma decisão, eles estão aí ajudando. Claro que curte produção. Próximo. Ibanez Rocha. Curto. Bom governador, fez um bom trabalho, tenta a reeleição agora, fez obras importantes, algumas ele aproveitou de quase prontas do Digão, do Rodrigo Hollenberg, como aquela ali do Lago Norte, né? O Rodrigo praticamente deixou pronto e ele terminou. Está fazendo uma obra importante em Taguatinga, naquela entrada de Taguatinga, vai melhorar demais o trânsito. Um pouco seu microfone vai melhorar demais. Abaixar um pouquinho o microfone. Pode baixar o braço. Aí, levanta. Tá bom? Okay. Aí. Vai melhorar demais o trânsito em Taguatinga, né? Obra também aqui na saída do Parque da Cidade, no Sudoeste. Aprovo sim o governador. Candidato à reeleição sem candidato contra ainda, né? Até agora não apareceu ninguém muito forte para enfrentá-lo. Ninguém ainda. O Hollenberg esteve aqui e às vezes a gente não está na pele da pessoa, às vezes a gente tem um olhar crítico, uma visão diferente da pessoa. E eu acredito que o Ibanez tem sido um bom governador e
o Hollenberg preparou muito. O Hollenberg pagou um preço muito alto politicamente para determinadas atitudes que ele tomou, mas que ele conseguiu pavimentar o governo para que o Ibanez viesse e fizesse um governo bom. Infelizmente o Hollenberg não foi reeleito, né? Mas pelo menos ele, como diz, tomou as pedradas, mas o Rodrigo fez um excelente governo. Quando ele esteve aqui, ele pode explicar melhor, né? Porque algumas atitudes, para o aumento da Polícia Civil do DF, por exemplo, que ele quis dar, né? Sempre o pessoal fala, ele não quis dar. Não, ele quis dar. O ex-diretor-geral da polícia mandou a proposta aqui, ele leu aqui os valores, dava 30 e tantos % de aumento, mas o sindicato recusou, né? Então ele falou assim, eu não ia conseguir cumprir a promessa que eu fiz da equiparação para a Polícia Federal, mas eu ia poder dar 30 e poucos % de aumento em 3 anos, né? E foi recusado e tal. Então ele explicou bastante coisas aqui que foi legal da parte dele, até uma parte da Embrapa aí, que ele tem um dedo muito grande aí num depósito de amostras biológicas de todas as plantas que nós temos na nossa flora. Tem um depósito aqui da Embrapa. O Hollenberg tem uma participação lá, foi ele que contribuiu para aquilo lá. A gente começa a entender o outro lado da coisa. É claro que curte aí então o Ibanez Rocha. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Já teve a oportunidade dele. Esquece, já teve. Vamos para frente. Já passou. Confiou demais em algumas pessoas que não deveria ter confiado. 2002, na posse dele, eu chorei com ele. Achei que ia haver uma mudança, e houve até uma mudança também. Pegou um governo pavimentado, vindo do Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que se perdeu no meio do caminho. A política é isso aí. Eu acredito que ele tenha entrado lá com boas intenções, mas que no frigir dos ovos... As amizades mostraram onde levaram ele, né? Isso aí. Já teve a oportunidade. Vamos para frente. Esquece. Henrique Chaves esquece. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Foi eleito democraticamente por todos nós, né? Está no poder. Com pautas que nos interessavam, né? Pauta da família. Mas eu acho que esquece. Vamos para frente. Já deu o que tinha que dar. Já não tá. Você tem algum ponto positivo para falar? Negativo? Acertou aqui, errou ali? Olha, muita dificuldade de enxergar um bom trabalho do presidente Bolsonaro. Muita dificuldade. Ataca os valores da imprensa. Hoje mesmo soltou uma frase extremamente perigosa que ele vai ter que explicar com certeza, quando ele diz que ele é a favor do armamento para a sociedade, que a sociedade deve usar essa arma em algum momento, se for o caso, pela soberania nacional. Uma fala confusa lá em Sergipe. Enfim, esquece, vamos para frente. Teve a oportunidade dele. Teve apoio, teve oportunidade, e que você vai ver... Eu acho que ele não conseguiu finalizar nenhuma proposta. Ronan, meu querido, o Brasil passa fome. E está passando. Milhões de brasileiros passando fome. O Brasil tem milhões de pessoas desempregadas, e a gente falava agora há pouco de um emprego. Na verdade não é um emprego, é uma família. Sim. Não consigo fazer essa conta de desempregados no Brasil quando eu penso em família. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Para frente, vamos para frente. Esquece. Próximo diretor. Acabou então. Esse foi o 25º episódio do 61 Podcast, com essa fera que eu tenho que liberar ele pro compromisso dele. Mas Henrique, a palavra que eu tenho para você é gratidão.
Ô, irmão, obrigado. Obrigado por vir aqui contar a sua história, nos dar tantos ensinamentos. Hoje eu te falo que o melhor empresa que eu tenho é o podcast. É onde eu aprendo mais, é onde eu faço amizades. Aqui entra convidados e sai amigos, né? Porque a gente não se conhecia. Sim, e de repente estava aqui falando a vida particular, a intimidade do Henrique Chaves, né? Então eu vou abrir aquela câmera ali para que você... A Câmara da Verdade do Clodovil? Essa daí, que você deixe uma mensagem para os nossos seguidores, aí, nossos inscritos no canal. Estamos com 614 mil inscritos no canal. Que lindo, parabéns. É uma audiência muito boa. Pessoal, não se inibam. Pode comentar aí, deixa um recadinho pro Henrique, deixa uma curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para quando a gente jogar no ar as entrevistas, você já receber aí automaticamente o alerta. O Henrique vai deixar aí uma mensagem para todos os jovens, né? Primeiro, Ana, eu queria agradecer o seu convite, agradecer o carinho que você teve com a indicação do Valdir, que é um querido amigo, superintendente do Sebrae. Você me disse que ele fez essa indicação, traz o Henrique aí, que tal. Você botou uma foto minha para ele, né? E ele fez elogios ao meu trabalho, à minha pessoa. O Valdir é um querido. Então, muito obrigado por você ter aceitado essa sugestão. Que isso. Né, que o Valdir te deu. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro novos projetos, adoro novos produtos que nascem. Quer dizer, você lançando mais um produto aqui em Brasília com esse podcast 61. Já estou vendo fotinha sua pela cidade aí. Agora no caminho eu vi umas fotozinhas suas já de anúncios, 600 mil pessoas acompanhando, tantos anunciantes. Então eu quero desejar muito sucesso para você. Muito obrigado. Que você possa seguir em frente, construindo pontes, fazendo bem. Quem faz o bem, colhe o bem. E você, jovem, que de repente quer ser jornalista, o recado é muito simples. Faça com amor, faça com paixão. Não desista no primeiro percalço, porque vai aparecer outros, e você vai vencer, desde que você faça com felicidade e com prazer, né? Com prazer. Tenha muito amor pelo que você faça, que as coisas vão realmente acontecer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela participação, Henrique. Queria te deixar uma lembrancinha do 61 Podcast. Obrigado, o troféu, para que você coloque lá na sua prateleira, com muitos outros que eu tenho certeza que você tem aí lá. Uma lembrança desse bate-papo com esse amigo aqui, que ficou muito feliz de te receber, e os nossos inscritos no canal também. Obrigado pelo carinho. Vou guardar com muito carinho. Obrigadão. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, referência em academias em Brasília. Nova unidade agora no Jardim Botânico. Atacadão dos Suplementos, melhor preço e qualidade é lá, no Atacadão. Agência Acreditar, que é fera no marketing. Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink. Um abraço pro meu amigo Léo aí. O Mamute é um energético sem açúcar, né? Claro que a gente indica. Steak Bull Churrascaria, como já fiz aqui o meu merchan. E o Doces do Chefe, do nosso amigo Matheus. Os melhores doces de Brasília. Um forte abraço a organizações Paulo Otávio, meu querido amigo Paulo Otávio. Muito obrigado também pelo apoio. Obrigado à equipe, obrigado à produção por mais esse episódio. Um beijo para minha esposa que está em casa, Dodói, me esperando. Daqui a pouco eu estou em casa. Curta, se inscreva no canal, compartilha, convida, deixa um recado aí para o Henrique Chaves. E vamos até o 26º episódio muito em breve. Forte abraço, 61 Podcast, o podcast da capital.